Salve, salve, Blackout no ar. Daqui desse lado quem fala é Gabriel Martins, diretamente BH. E aqui André Félix, diretamente de Vitória, do Espírito Santo. E aí? Começando um episódio curioso e inusitado, que eu acho que merece uma contextualização. Nosso convidado de hoje é Babu Santana. Babu que tá quente em 2026, tá nas notícias porque Babu participou recentemente da edição do Big Brother desse ano. Essa gravação, essa entrevista que vocês vão escutar daqui a pouco, foi uma entrevista gravada em 2025. Essas cabeças, né, essas introduções que a gente grava antes dos episódios, elas estão sendo sempre feitas depois, né? Em alguns casos, bem depois, assim, da nossa gravação original. E nesse caso, a gente teve o desafio de, inclusive, regravar uma cabeça. A gente tá aqui regravando já com o resultado do Big Brother. O Babu não ficou na casa. A gente tinha gravado uma primeira vez quando o Babu tinha entrado no Big Brother, mas, inclusive, pensando essas repercussões e o processo tal como ele foi, a gente sentiu na necessidade de regravar para não ficar algo excessivamente descontextualizado, né? Que quando vocês assistissem esse episódio ele já saiu de jeito X ou Y. E aí, dentro também desse contexto, vale abrir aqui para uma conversa, uma pequena conversa, que na verdade eu quero mais ouvir por parte do André, porque eu não assisti essa edição do Big Brother. Diferente, inclusive, da primeira edição que o Babu assistiu, eu não assisti praticamente nada, nenhum trecho, nenhum meme. Que o Babu esteve. Que o Babu... não, inclusive sem o Babu, eu não sei direito quem são os candidatos e depois eu posso falar um pouquinho por que eu não assisti, mas eu quero primeiro te perguntar, André, o que você sentiu dessa participação do Babu, e depois eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esse nosso episódio, esse nosso convidado, mas queria ouvir um pouco as suas impressões dessa passagem recente. Assim, eu acompanhei muito o começo do Big Brother, edição desse ano, e o programa começou bem, assim, né? Começou uma edição histórica. A gente tinha, por um lado, a Ana Paula Renault e, por outro lado, tinha o Babu, e eram aliados, até que no momento de uma dinâmica, o Babu, acho que ele leu errado uma dinâmica de um personagem que voltou e ele começou a fazer escolhas, inicialmente escolhas ruins, e depois ele começou a ser misógino, bem misógino, até um pouco violento, assim, na forma com que ele começou a tomar um partido contra o grupo da Ana Paula, contra algumas mulheres da casa, talvez confiando que, semelhante à primeira vez que ele esteve no Big Brother, o público estaria comprando a dele, assim, né? Eu tô falando essa coisa na seriedade porque pra gente o Big Brother deixou já de muito tempo de ser um assunto só pueril e virou um assunto complexo, porque ele hoje articula muitos afetos diferentes em relação ao que é a vida das pessoas na internet e ao que é a vida das pessoas em relação à imagem do outro e à sua autoimagem. Então, poder fazer um programa, poder fazer um episódio com um personagem que nesse momento, nesse corte histórico, ele está tão pouco prestigiado, para dizer o mínimo, faz com que a gente se coloque num lugar de risco, de talvez parecer que a gente está passando pano, ou, por um outro lado, a gente talvez o outro risco é a gente parecer que está participando de um cancelamento. E pra gente, o Blackout, ele nasce da possibilidade da gente estabelecer um diálogo um pouco melhor sobre esse tipo de acontecimento, sabe? Um pouco mais maduro
para que a gente olhe para além de questões que são imediatas, que funcionem com os humores de cada um só, os humores imediatos, né? Acho que o Babu teve uma postura muito grave. Acho que ele já está repensando isso ao ver as entrevistas. Algumas no começo, logo no começo, quando ele saiu, ele não estava tendo a dimensão. Acho que hoje ele já está tendo. E acho que esse episódio, ele não é também para as pessoas que estão contra o Babu, que estão magoadas com o Babu, com razão ou não, para elas colherem pistas ou pequenos sintomas do que veio a ser a revelação do que foi o Babu no BBB 26. Eu acho que assim, minha vontade particularmente é que a gente entenda esse cara, que é um cara com muitos problemas, muitas questões, mas também com muitas potencialidades. É um ator que tem mais de 60 filmes feitos. Talvez ele seja um dos 3 atores que mais atuaram no cinema brasileiro, né? Que não ficou milionário não está milionário por causa do Big Brother, muito menos por causa do cinema. Acho importante a gente ouvir o que ele tem a dizer e o que a gente tem a dizer, a conversar com ele. Massa, acho que você criou um excelente resumo, assim, sobre o que eu fui percebendo, assim, nas conversas. Teve gente que chegou a me falar assim, poderia não ter o episódio do Babu, né, uma pessoa ou outra. E eu acho que, de certa forma, esse episódio também, esse conteúdo que tem, sendo uma entrevista de um outro momento, não busca de qualquer forma uma absolvição do Babu também, porque estava em outro contexto. Mas eu acho que, de toda forma, um dos motivos pelos quais eu não vi o Big Brother e que cada vez me interessa menos esse formato de programa, embora ele abra para discussões sociais e de termômetros contemporâneos, assim, que até podem ser interessantes por um ângulo ou outro, mas ele me provoca uma certa irritabilidade por provocar exatamente esse tipo de conflito muito bem planejado, assim, acho que dentro do sistema ali da emissora, para que realmente as pessoas se exponham e sejam recortadas de um jeito muito específico, e que, obviamente, coisas vão ser meio tiradas de contexto, coisas também vão ser graves mesmo que as pessoas fazem, mas me parece que a discussão sobre essas coisas, nem sempre elas têm a chance de ser muito aprofundadas. E nisso, acho que vem, claro, também esse sintoma contemporâneo de destruição de caráteres, ou de absolvição de caráteres. A gente quer fazer algum dia aqui no podcast ainda uma grande discussão sobre Kanye West, né? Então acho que é uma série de provocações que um programa como o Big Brother faz, que quando eu fiquei sabendo que o Babu ia entrar no Big Brother de novo, eu te confesso que eu fiquei um pouco triste assim também. Não fiquei triste por nenhum motivo, além de ser... Quando vocês ouvirem a história no podcast de por que ele entrou na primeira vez ou como se deu, a primeira vez me parece que não se deu tanto como uma grande opção de carreira, ou um grande gesto, ou uma grande escolha, mas uma necessidade. E essa necessidade se abriu para muitas possibilidades para o Babu até depois. Essa vez agora eu acredito que eu não sei o que foi, né? Teria que ter um outro podcast pra gente saber, mas me parece que foi uma escolha que deu menos certo diante das expectativas e colocou, inclusive, ele individualmente em um lugar ruim, e que, infelizmente, eu acho que às vezes a tendência é reduzir a pessoa a algo de um momento, né? E eu acredito que essa foi uma conversa muito rica que a gente teve. Uma conversa muito rica sobre um homem periférico que se educa através da literatura, trabalhando numa livraria, sobre um homem do teatro, sobre um líder comunitário, de certas formas. E mesmo dentro desse próprio podcast, acho que tem questões a serem interpretadas de formas amplas pela forma como o Babu se coloca, mas que eu acho muito positivas e interessantes, assim, fazendo coro ao que você falou, desse nosso desejo de complexificar, né? Complexificar a existência das pessoas, complexificar os diálogos. Então, no fim das contas, embora esteja num momento de carreira bem estranho pro Babu,
ruim é uma palavra simples, talvez, mas estranho, acho que de reavaliação. Mas eu sinto que essa nossa conversa me parece bem legal para várias pessoas escutarem, assim, para um ator negro escutar, para uma atriz negra, para muita gente que possa se interessar por esse ofício, né? Eu acho que mais do que o Big Brother, que ocupou uma parte grande desse nosso podcast também, o primeiro Big Brother, acho que me tocou muito conversar com o Babu sobre o ofício de atuação e como é isso na vida dele. Eu não quero estender também, eu acho que você completou com o que eu tinha falado, né? Eu acho que tem uma coisa que é assim, a gente que trabalha com cultura, com arte e é preta, é muito importante que a gente entenda o que está em jogo na hora que nos oferecem vantagem, sabe? Eu sinto que isso é uma coisa que a gente vai ganhando com a experiência, mas às vezes as seduções são muito grandes. Então, não estou querendo justificar nada, como a gente já tem falado, mas eu acho que vale a pena essa coisa, a gente pensar nas seduções, né? Para nós que não temos herança, acho importante a gente também se colocar nesse lugar, né? De seduções, e às vezes a gente vai mostrar e a gente vai se haver com um lado nosso que é muito ruim mesmo, e a gente vai ficar exposto, né? Então, acho que já dá pra gente ouvir esse episódio, e a gente tá aí para conversar com vocês também nas nossas redes. Acho que vai ser uma conversa que vai, com certeza, ampliar o debate, fazer ele ficar mais maduro e fazer a gente ficar mais forte. Com certeza. Vamos lá, então, para a nossa conversa com o Babu Santana. E parece, tipo assim, que tudo toma uma proporção muito grande, né? Aí uma frase também, muito descontextualizada as coisas também, né? Acho que tem sempre esse... Eu acho que ele tem estofo pra aguentar também o Mano Brown. Inclusive, a gente quer o Mano Brown aqui, hein, na segunda temporada. Pô, traz ele, seria cara. Um sonho, né? Seria uma onda. Seria uma onda forte, né? Onda Sabe, forte. quando eu vou no show dos Racionais, eu me sinto indo numa igreja, sacou? Todo mundo fala um salmo, canta junto. Pô, é impressionante. Com banda, turnê com banda, foi foda, assim, que eles fizeram. Bugnipe. Bugnipe e o aniversário de 30 anos, né? Também foi com banda. Foi com banda, do Racionais. E eu acho que tem uma coisa foda, assim, bonita de ver arranjar tudo, um bandão mesmo, assim. Eu adoro mulher. Mulher elétrica. Adoro. O Bugnipe, ele juntou uma galera que era... Ele juntou William Magalhães, Max de Castro, uma galera da pesada, assim, os dois melhores Nepo Babies da música preta. Mas, Babu, queria começar falando que eu tenho uma história com você, que é a seguinte. Eu acho que uma história de pessoa preta, principalmente homem. Há muito tempo, mesmo antes do Tim Maia, mesmo antes do Big Brother, muita gente me fala que eu sou parecido com você. Ó. Muita gente fala assim, para na rua e fala assim, pô, te confundo com... Tu parece com aquele... Antigamente era assim, aquele ator. Aí eu falava, quem? É um ator da Globo. Aí eu falava, Babu Santana. Eu acho que é esse mesmo. Hoje em dia, a coisa piorou. Porque você fez... Tim Maia, porque me compara com Ed Mota, com Tim Maia e com Babu Santana. Aí você fez Tim Maia. E aí todo mundo falou assim, pô, você parece muito Tim Maia. Do outro lado da rua, ô Tim Maia! Ô Tim Maia! A gente veio no mesmo barco, pô. E depois do Big Brother, assim, se eu cobrasse cada real que a galera me chama de Babu Santana, eu ficaria rico. Babu Santana e Ed Mota estão ali. Então... E aí é muito louco, porque são três figuras que eu admiro muito, assim. Mas eu sinto que tem um lado pejorativo, né?
mesmo sendo pessoas incríveis. Talvez o Tim Maia seja a pessoa que eu mais gostaria de ter conhecido na vida, assim. Também. É minha pessoa preferida. Acho que junto com o Dona Ivone Lara, do Brasil, são as pessoas que eu falo assim, pô, cara... Dona Ivone eu conheci. Você conheceu? Breve, mas você já passou por isso? De, tipo, ser chamado na rua por um outro ator ou por uma outra figura preta e você sentiu que, mesmo a pessoa sendo foda, era uma coisa meio pejorativa, assim, meio pra te todo mundo botar um apelido? Todo preto é igual. Não, já. Com Ed Mota, inclusive, principalmente na fase dele mais jovem. Sim. Né? Eu lembro quando foi muito engraçado, nunca ninguém tinha me comparado com o Tim Maia antes de eu começar a me preparar para fazê-lo. É mesmo? Mas foi impressionante, ainda era um segredo de estado que eu ia fazer. E aí eu lembro que parei numa banca para comprar um cigarro. Aí o cara olhou assim para mim: pô, tu é parente do Tim Maia? Parece pra caramba com o Tim Maia. Eu falei: cara, nunca tinha ouvido na minha vida isso. Eu falei: ué. Aí ele me mostrou uma foto de uma capa do Tim Maia, que ele tá um pouco mais bronzeado, sabe, com fundo azul. Aí eu fiquei olhando assim, ele tava com o cabelo mais quadriculado, assim. Eu, caraca, não é que eu pareço com o cara mesmo. Mas assim, eu tenho amigos que já sofreram, por exemplo, eu sou muito amigo do Flávio Baurac. Quer acabar com o Baurac, várias vezes, assim, de uma forma pejorativa, assim, muito mais assintosa, né? As pessoas, quando a gente tá andando, ele... Lázaro Ramos! E sabe, caralho. é muito assim, porque o Lázaro e o Baurac não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Não é uma coisa... E você sente essa coisa do pejorativo mais forte. Assim, meus amigos, eu sofri menos com isso. Mas assim, eu acabo me confortando assim, pô, pelo menos estou me comparando com o Tim Maia. Né? O Tim Maia, cara, foi o cara que quando eu comecei, eu já admirava pela voz. Você conheceu ele? Não, eu fui o Tim Maia fazia muito show no Garota ali na Praça do Cazuza, no Arpoador, no Rio. Eu não perdia uma quando ele ia pra lá, né? O Tim Maia morreu, eu tinha uns 17 anos, 16. O Sandrão, que era o avião do Tim Maia, morava do lado da minha casa no Vidigal. Então eu já vi o Tim Maia assim gritando: Sandrão! Sandrão, filha da puta! Que massa, mas conhecer eu não conheci não. Conheci o Carmelo, eu tive uma experiência assim muito surreal, assim. Foi quando o primeiro dia que eu tava, a maquiagem que eu fazia pro Tim Maia levava umas 2 horas. Então eu acabava dali, era o primeiro dia que a gente foi filmar, eram umas 6 horas da manhã, eu acabei dormindo na cadeira e a Lucila me deixava dormindo. E aí o Carmelo veio falar comigo. A primeira vez que eu conheci o Carmelo. Aí ele brincou comigo, assim, ele foi me acordar, ele fez assim: pai. E quando eu abri o olho, eu estranhamente... Porque a primeira vez que eu tinha visto o Carmelo, eu nunca tinha visto uma foto do Carmelo. Eu não sabia quem era o Carmelo. E aí quando o Carmelo veio fazer essa brincadeira comigo, eu abri o olho e estranhamente parecia que eu conhecia o Carmelo há anos. Assim, foi muito louco. Quando eu olhei pra dentro do rosto, né, do centro do rosto do Carmelo, e eu falei: cara, que eu conheço esse cara? De onde eu conheço esse cara? E aí eu falei: nossa, foi muito forte, assim. E a gente se conectou, assim, muito. Até hoje eu sou muito amigo do Carmelo, né? E eu tive essa experiência. E o Carmelo me deu uma perspectiva do Tim Maia raríssima, né? Você podia me dar uma perspectiva, inclusive eu tava ficando com muito medo. Eu falei: meu Deus, é um Tim Maia, mas uma figura. Mas eles são vários Tim Maias a partir das perspectivas das pessoas. Não, eu tive um encontro com ele assim. Não, eu ia na casa dele e fazia isso. Não. Aí quando eu tive a perspectiva do Carmelo, foi mágico. E foi qual a perspectiva dele? Cara, de um filho, né? Foi muito engraçado. Ele me contou algumas das intimidades, algumas alegrias, algumas decepções, assim, que foi colando cada Tim Maia que eu ia recebendo na rua. Eu lembro uma vez que a gente saiu para fazer um laboratório, a gente ia fazer uma cena num barco, que ele tinha muito medo, né? Ele tinha medo de barco, de altura, essas coisas. E aí eu marquei com a Maria Silvia e com o Robson, né? O Robson Nunes, que fez o Tim Maia comigo. E a gente marcou na Arco Verde, uma estação de metrô lá do Rio.
Copacabana. E eu cheguei um pouquinho atrasado, aí vi um cara com a camisa do Racional Superior. Aí eu, caraca, eu pensei que era até ela armando alguma coisa ali para o laboratório. Aí daqui a pouco eu falei, cadê você? Esse cara aqui que você mandou com a camisa do Racional. Aí ele, não, Babu, a gente tá aqui dentro, porque... Caraca, deixa eu ir ver. Quando eles vieram, aí começou a vir uma legião de pessoas que estavam ali panfletando. Da Reenergia Racional. Cara, eu moro no Rio desde sempre. Eu nunca tinha visto uma pessoa com a camisa. E durante a preparação, teve umas coincidências de a gente estar almoçando, começar a tocar e não sei o quê. Mas quando surgiu essa galera que eu nunca tinha visto na vida, não sabia nem que existia ainda, né? Eu fiquei assim, caraca. Então, quando me comparavam ao Tim Maia, não era uma coisa. Eu não senti pejorativo, acho que também por conta desse processo. Não, eu também. Eu não. Assim, eu tenho uma admiração por você, pelo Tim Maia, pelo Ed. Mas isso existe. Mas isso existe, né? Muito. Muito. Eu vi, o que eu te falei, vi muito refletido em amigos meus, assim, né? Compararam o Gabito com o Seu Jorge, não foi? Sim, já fizeram isso como uma provocação. Eu falo, o Seu Jorge é um puta artista foda, eu não me sentiria... Só que parecia que era pra me desestabilizar. Sim, é o que eu tô te falando, todo preto é Lázaro Ramos, o Seu Jorge, o Hélio de la Penha. Eu sacanei muito o Luiz Miranda, que a gente sacaneia muito ele. O Hélio de la Penha... Porque é muito engraçado, eu acho que acaba sendo uma saída um pouco mais tranquila e saudável para nossa mente. Quando a gente pega o pejorativo e transforma num banal, sacou? Quando você banaliza o negócio, porque você sente uma maldade na pessoa que chega, Luiz Miranda, cara. Respeita o cara, foda, né? O Hélio de la Penha. São duas personalidades, e aí você anula uma numa lembrança sua. Elisa Lucinda fala muito que às vezes confundem ela com a Zezé Mota, confundem ela com... Que não tem nada que não tem nada a ver, só porque são duas mulheres pretas, parece que achatam as pessoas semelhantes num lugar... Eu queria aproveitar que você já evocou uma série de nomes para pensar como é a relação com essa geração, assim, que você... é de uma geração seguinte à do Lázaro, né? Não, o Lázaro é 1 ano mais velho que eu só. Então é meio junto, assim. Esses vários nomes que a gente citou aqui, Flávio, Lázaro, Luiz Miranda, mesmo que o início não fique... O Luiz é mais velho, né? O Luiz é mais velhinho. Mas mas no cinema, eu acho que... Não vou dizer que a ascensão foi no mesmo momento, cada um em um tempo diferente... Mas vocês se encontraram muito, assim. Muito. Cara, o Lázaro era era meu apavoro, era o Lázaro. Porque era muito engraçado. Quando veio essa onda baiana pro Rio, né? Se falava muito, tá vindo uma onda baiana aí. Eu falei, tá de boa, porque eu sou meio baiano, eu sou um quarto baiano, né? Que meu avô é baiano, né? Minha família, por parte de pai, ela é toda ali do Recôncavo Baiano. Eu falei, então tá bom. Então eu vou pegar essa onda aí também. E tinha, quando eles chegaram lá no Rio de Janeiro com a máquina, era uma coisa, a máquina não tinha ingresso pra você comprar. Era do João Falcão, né, a máquina. E aí eu lembro que também eles começaram a fazer teste ali, e aí todo teste, eu lembro que teve uma coincidência, a gente fez o filme chamado O Homem do Ano, né, que foi meu primeiro filme, e aí O Homem do Ano é seu primeiro filme? Foi o primeiro set que eu entrei. Caramba. Assim, de longa, né? Eu tinha feito alguns curtas, tinha feito um curta do Nós do Morro chamado O Jeito Brasileiro de Ser Português, a gente tinha feito um curta-metragem que era fruto de um intercâmbio, de uma ONG lá que apoiava o Nós do Morro. Eu tinha feito o primeiro filme do Bruno Safadi, que é um diretor bacana de cinema, né? Conhecemos. E aí eu comecei a fazer teste, aí eu lembro que o Zé falou, caraca, eu gostei muito do seu teste. Cara, só que eu tô numa pendência, tem um ator que ele tá entre 2 filmes, aí se ele fizer aqui, você vai fazer um personagem, se ele não fizer aqui, você vai fazer o personagem dele. Aí eu falei, caramba, que legal, quem deve ser esse cara? E aí eu fui selecionado para fazer um teste pro filme lá em Belo Horizonte, do Elvésio Raton, que é Uma Onda no Ar. Uma Onda no Ar. E aí eu cheguei lá, fiz o teste, e o Elvésio falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, tem um cara que tá aí, ele tá entre um filme esse, a gente tá vendo se ele vai fechar aqui ou vai fechar lá. Se ele fechar lá, você faz isso aqui. Se ele fechar aqui, você faz... Eu falei, quem é esse cara? Aí é um ator baiano, Lázaro Ramos.
Aí, cara, eu peguei e comecei a ler sobre o Lázaro, eu falei, tô ferrado, estão me colocando pra fazer teste junto com o Lázaro. E aí foi muito engraçado que eu fiquei muito curioso em conhecer o Lázaro. E aí, quando eu fui, meu primeiro set foi o Homem do Ano, e eu encontrei o Lázaro e a gente fazia cena juntos. E aí eu falei assim, cara, maior prazer te conhecer, você é um fantasma na minha vida, mas que bom que você é concreto, que você é gente boa, né? E eu lembro que teve um negócio lá de horário que ele tinha que fazer a primeira cena, sair, fazer a peça, voltar pra gente terminar o dia. E eu falei assim, pô, Lázaro, vou ficar aqui, me leva aí pra ver sua peça. E aí eu fui ver a peça com ele, com o Vladimir Brista, com o Wagner e com o Gustavo. E fiquei apaixonado por aqueles caras, né, cara? Os caras são muito talentosos. Eu lembro que, em princípio, eu fiquei assim, caraca, é com esses caras que eu vou ter que concorrer. Caraca, mas na verdade foi uma alegria de ver esses monstros sagrados, né, fazendo seus primeiros trabalhos ali. E foi tranquilo, eu fiquei muito amigo do Lázaro desde o primeiro momento, né? E foi muito legal. A gente já fez alguns outros filmes juntos, a gente fez O Mundo Cão, né? A gente fez novela junto. Um dia, pô, quem sabe, Lázaro, fazer uma peça de teatro aí, acho que ia ser maneiro. Ia ser lindo. E eu acho que essa geração e esse momento foi tão forte que fiquei curioso de saber como ao longo do tempo vocês, atores negros desse momento que talvez o cinema, talvez não, com certeza o cinema não olhava para a negritude como uma forma que a gente está passando a olhar mais, né? Com mais pessoas pretas fazendo. Naquele momento a gente não tinha tantos filmes escritos, dirigidos por pessoas negras. Como era essa espécie de irmandade preta ali? De vocês estarem se vendo no lugar de grandes produções, produções que saíam para os cinemas, que chegavam para muitas pessoas. Eu vi Homem do Ano, vi vários desses filmes que você participou. Eu te conheci na tela de cinema real, assim, tipo, filmes sendo passados e comentados. Não eram filmes que eram ignorados. Como que era esse pensamento entre vocês de estar se olhando ali, pô, além dessa coisa que existe uma certa competitividade, até é saudável num certo lugar, mas como era se olhar e ver, pô, somos aqui esses caras pretos com nossas questões? Cara, foi muito legal no sentido que eu tava começando a entender o que era ser um homem preto, né? Assim, não é que será que eu sou? Não, eu tinha uma consciência muito grande. Eu vim de uma família que não era habitual no lugar que eu vim. Meu tio era advogado, contador, minha tia era professora. Então eu tinha tios avós, que eram os irmãos do meu avô, formados, uma coisa rara, né? Inclusive meu tio, ele conta muito que ele era tirado como maluco. Em vez dele jogar bola, que meu tio jogava até bola bem, em vez dele jogar bola, ele ia estudar. Então, assim, eu sempre tive uma conscientização ali, sobretudo sobre estudar, sobre se posicionar. Mas quando eu comecei a me entender como um homem preto e como uma possibilidade de ser revolucionário, né, que o Nós do Morro, que é o grupo que eu pertenço, que hoje eu sou diretor, já era um movimento revolucionário. Então, para mim, eu comecei a entender o que seria aquela revolução. O medo de perder personagem para o Lázaro, ele passou a ser um orgulho de ter o Lázaro lá. Sabe? Um de nós tinha que ir para lá, sabe? Então, quando o Lázaro veio como Foguinho, por exemplo, num horário nobre, de um veículo muito potente na época, que era a televisão, então, ao invés de eu ficar me sentindo ameaçado, eu vibrava. Então, acho que esse momento foi um momento que eu comecei a ter conscientização de que a gente precisava ir junto, né? Senão ia ficar repetindo a história, né? Só seu Milton, só o Tony Tornado, eles tinham ali 2, 3, só o Ruth de Souza, eles tinham 5 que conseguiam, mas não se alastrava aquela chama. Então, assim, eu acho que tem ali os desbravadores, que eu tive também a alegria de trabalhar. Eu trabalhei com o seu Milton. Foi muito engraçado que o seu Milton me reconheceu, olha que loucura. Quando eu fui trabalhar com o seu Milton, ele falou assim, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, seu Milton, você me conhece? Pelo amor de Deus, não me faz ter um ataque cardíaco. O Milton me reconheceu porque meu avô era alfaiate. E meu avô trabalhava na Globo e meu avô fazia muito terno pro Milton, né? E aí ele falou, você parece com o Silvio. E aí eu falei, Silvio é meu avô. Ele é sério? Eu falei, sério? Então, e ele, conhecendo esse ícone, que ele já era um ícone para mim, né? Quando eu comecei. Eu comecei a ter esse sentido da importância de não ficar
zangado porque eu perdesse um personagem pro Lázaro. E sim que ele começasse a abrir novas portas para novos tipos, porque a gente, querendo ou não, no Homem do Ano, a gente estava fazendo ali contraventores, bandidos, e o Lázaro foi desbravando, trazendo outras vertentes para homens pretos, né? E fazendo com maestria, né? Então, o Lázaro foi uma ameaça em 2 dias para mim, e depois virou um sinônimo de orgulho. Tudo que o Lázaro faz eu consumo, eu passo para frente, eu virei amigo dele, então foi muito saudável, e aí comecei a pensar nisso com os meus, porque o Nós do Morro começou a trazer também essas figuras. Eu lembro que quando a gente era mais jovem no Nós do Morro, a gente estava sacaneando que a gente começou a ficar barrigudo, uns ficarem careca, aí eu falava assim, pô, Guti, tem que arrumar um jeito dessas crianças não ficar barrigudas, hein? Né? E aí eu lembro que a gente começou a ter capoeira no Nós do Morro, e aí foi muito engraçado que logo um tempo depois, né, você tem o Marcelo Melo Júnior, que foi lá do Nós do Morro, ele filho de um grande ator, né, do Marcelo Melo pai. Marcelo Melo pai, meu grande parceiro na diretoria lá do Nós do Morro. E aí eu vi que quando ele foi fazer uma novela, que ele era um capoeira. Cara, aquilo foi sensacional. Eu falava pra ele, pô, não usa dublê não, é que tu sabe jogar. E de fato o Marcelinho não usava dublê, aí eu comecei a ficar, caraca, é isso. Hoje o Marcelinho é o renegado, né? Hoje você tem um JJ lá, o showrunner que ele fala que ele é. Cara, eu falei, pô, é isso? O Jonathan Hoggerson, ele também tem a Black Pen, e tá fazendo agora, fez uma série, fez um filme, com um filme onde ele tá mudando os lugares, sabe? Assim, eu lembro que eu falo assim, o Nós do Morro Revolucionário, porque a gente olhava para um garoto, dificilmente você olhava para um menino preto e colocaria ele como galã. Os nossos meninos todos ocupam esse espaço. O Mikael é um galã, o Thiago Martins é um galã, sabe? O Jonathan foi um galã, o Marcelinho. Então a gente mudou a estética da parada, sabe? Eu acho que o movimento no Nós do Morro, ele é revolucionário e pega essa onda baiana, pega essa onda pernambucana, sabe? Essa onda mineira e vai agregando. E é muito engraçado que ao ponto que o tempo ia passando, eu falei assim, não, nós não estamos disputando, nós estamos agregando, né? Muito legal você falar, pô, não, te vi no cinema, te vi isso aqui. Então a gente vai agregando valor a isso. Né? Eu também vi o Marte 1, fiquei encantadíssimo, tá ligado? Eu fiquei assim, nossa, eu fico vibrando. Então, cara, sem contar que todas essas pessoas que a gente está falando aqui são pessoas muito legais. Além de gênios, são pessoas muito legais. Então, assim, foi mágico. Eu a todo momento, eu fico me pegando, sonhando acordado, sabe? Você falou do Morro do Vidigal, do Nós do Morro, que tá lá no Vidiga, que o Vidigal, aquele espaço maravilhoso, confuso, louco, te ensinou sobre, e que você conseguiu trazer para o cinema, e o que você aprendeu fora dali, sabe? O que você aprendeu no Vidigal e o que você aprendeu fora dali? Cara, o Vidigal, muita coisa. A gente fala que talvez seja a água, né? Porque tá entre o mar e a montanha. É um lugar místico, acima de tudo. E o Vidigal tinha uma escola de samba, né? Meu avô era um dos diretores da escola de samba. O Vidigal tinha uns grupos de pagode, o Vidigal tinha um coletivo. O Vidigal teve uma associação de moradores que precisou se unir para não ser removido dali, que, né, nos anos 80 no Rio de Janeiro, você vê essa onda de coincidentemente, favelas pegarem fogo e ir para Coabs, longe da Zona Sul. Tem a Praia do Pinto, Morro do Esqueleto, né? Então eu fui uma criança dentro dessa revolução toda. O Sérgio Ricardo foi um grande, que é um grande músico, foi um cara que apoiou, foi pra rua com a gente para contra a remoção. Então isso tudo estava borbulhando, né? Então a gente tinha, por exemplo, ali no Vidigal tem um conjunto de prédios que a gente também tinha muitos moradores que trabalhavam na Globo. Eu era vizinho do Lima Duarte, do seu José Leogói, sabe, da Vera Holtz, da Regina Casé, do Cazuza. No começo, os Novos Baianos moravam ali na frente da minha casa, sabe? Então, quer dizer, a gente via muito aquilo
E aí eu lembro dos adultos falando, e eu curioso, querendo saber quem era. Pô, o seu José Lugóis salvou muita parada. Ele pedia pra gente comprar uma Coca-Cola, que ele já tava coroa, né? E aí, tipo, dava uma nota de 50 conto e deixava o troco pra gente. E aí, caraca, aí O daqui a Rio é pouco... muito louco, cara. Aí de repente você ia pra casa, tá o seu José Lugóis na novela, que era o Instagram da minha época, né? Grandíssimo ator. Pô, José Lugóis, porra, coisa de louco. Herzog. Pô, Lima Duarte, seu Lima Ariclenes, Duarte. pô, grande. Então, aquelas referências, a escola de samba. Minha tia, a irmã do meu pai, ela foi mulata, ó, desculpa o termo, mas era assim que era chamada. Ela foi mulata do Sargentelli, então tinha muita... Ah, ela foi mulata. Irmã minha do seu tia, pai. a irmã do meu Sua pai. tia. Era uma das mulatas do Sargentelli. Foi. Caraca. Então, quer dizer, era muita referência que eu tinha, né, ao lúdico, assim, do artístico, né, a cultura do corpo ali por causa da praia. Então, o Vidigal, e ao mesmo tempo era um morro, com todos os seus problemas, né, estruturais, violência. Então, eu lembro que você tinha que aprender a se virar para não ser pego pelas armadilhas daquele lugar, né? Eu tinha uma família, cara, eu falo assim, minha mãe, ela só não teve uma vida boa porque ela fez todo o sacrifício para eu ter uma escola particular. E a galera ficava até meio bolada, porque eu não estudava nas escolas da comunidade. Eu estudava no Jardim Botânico. Cara, eu lembro do perrengue que era, assim. Eu lembro que meu pai acabava de pagar a escola, sei lá em dezembro com o 13º dele, que até então vinha atrasado. E naquela época mandava um bilhete pra você, sabia? Fala assim, ó, o junho, julho e agosto não foram pagos, leva lá pro seu pai. Mandava assim, sabe? Era uma coisa de louco. Então, assim, e logo muito cedo, o Gucci, o Nós do Morro, foi fundado em 86. Eu sou uma criança de 79. Então e o Gucci morava do lado da minha casa. Tinha uma irmã da minha mãe que trabalhava ali o Gucci era muito parceiro da Maria Vorris, né, que foi uma das fundadoras do Tablado, né, com a escola de teatro muito tradicional lá do Rio. E o Gucci era da companhia da Marília Pêra. Então toda aquela curiosidade do Gisele Lugóis, que de repente o Gucci começou a traduzir, ó, é possível, é só a gente fazer, tem que estudar, tem não sei o quê. Então, assim, eu entro no Nós do Morro com 16 anos de idade. Antes do Nós do Morro, eu fazia taekwondo. Eu fiz taekwondo dos 8 aos 18. Né? E aí, quando o Gucci me abre essa possibilidade, poderia responder sua pergunta assim, tudo. Minha identidade, tudo foi Vidigal, sabe? Tudo que o meu jeito de vestir, meu modo de pensar, tudo foi no Vidigal, tudo foi no Nós do Morro. Né? A gente teve aulas assim, com pessoas espetaculares. Assim. Quando o cinema é introduzido no Nós do Morro, é uma coisa de louco. Eu lembro que eu falei assim, vou fazer aqui uma UF, uma Darcy Ribeiro. Pô, mas de repente eu tava tendo aula com Rui Guerra, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Dibri Luft, sabe? Tava tendo aula de teatro com a Cecily Berry, que era a presidente da Royal Shakespeare Company, sabe? Eu falei, cara, o que eu vou fazer aí nesses lugares aí? Com essa galera toda vindo aqui me dar aula, né? Então, o Vidigal é um presente. Sem contar que nas horas vagas, como a gente tinha pouca grana, era só, cara, botar uma bermuda e descer e ir pra praia. Sabe? Eu lembro que meus momentos de tempo livre era futebol na areia, era catar marisco na pedra, era pular da pedra. Eu tinha uma juventude muito saudável. Eu vi muitos amigos meus se perder, cara. E eu lembro que eu me peguei, quando eu comecei a fazer trabalhos extra Nós do Morro, a gente tinha muito questionamento de colocar o corpo preto sempre para fazer o subalterno, o violento, ligado à violência. Mas assim, eu lembro que uma coisa que não tinha antes da gente, eu me arrisco a me atrever a falar isso, que eu vi amigos meus, pessoas boas, sucumbirem ao poder do capital, sabe? A não entender por que ele via uma marca importante na televisão e não conseguia tê-la. E se submeter à violência, a virar traficante, a ir roubar. Eu vi muitos amigos meus assim, né? Não eram os amigos mais próximos, né? Mas mais chegados do futebol, né? Eu vi muita gente sucumbir, e antes desse cara virar um problema social, eu vi esse cara ser um ser humano. Sabe? Teve uns que foi só por índole, teve uns que, pô,
Eu vi amigo meu passar fome e entrar pra boca e de repente o cara tava com uma casa nova, o filho numa escola e pá, sabe? Um cara resolvendo a vida mesmo naquela vida torta, claro. Ele não fez 45 anos como eu fiz, né? E isso começou a me preocupar e eu falei, uma coisa que poderia ser torta, eu falei, não, eu quero humanizar essa personagem. E eu fui tendo oportunidades, assim. Eu lembro quando eu fui fazer o filme com a Lúcia Murat, o Quase Dois Irmãos, aí eu peguei o roteiro dela, assim, eu fui falar pro Guti, tem que avisar pra Lúcia que ela não pode ficar usando esses termos não, cara, que... Pô, a gente vai filmar onde? No Santa Marta, vai filmar aqui. Então tem uns certos termos aqui que ela vai ter que mudar, né? O que é você pra mudar roteiro da Lúcia Murat? Aí eu falei, cara, eu sou ator do filme dela, ela tem que me ouvir, né? Não é assim? Eu tô aprendendo aqui. E aí eu fui falar com ela falou, imagina. Eu falei, Lúcia, esses termos que você tá usando aqui, você vai poder ser cobrado, hein? Ela, imagina. Eu falei, Lúcia, quando teve a estreia do Cidade de Deus, teve um cara que foi preso indo assistir o Cidade de Deus. Ela, não, mas foi coincidência. Aí o pé desligou. Aí no outro dia ela me liga, vem cá, uma pessoa que me ligou. Eu falei, eu sei, você tá no território dele. E aí? Ela, você acha melhor não falar esses termos aqui? Eu falei, eu acho melhor que dá pra gente trocar, né? Vem aqui. Aí eu fui lá, sentei com a Lúcia e a gente começou a mexer no roteiro da Lúcia Murat. Então, quer dizer, e aí quando eu vou fazer o meu personagem, eu falo pra ela, cara, imagina que a gente estereotipa uma prisão, né? E falar com a Lúcia era fácil, porque ela também foi uma pessoa ativa na época da ditadura, então ela sabe como é que era ali por dentro. E eu falei pra ela, cara, só que o cara comum, ele tá ali, sabe? Aí eu fiquei falando, vamos humanizar, é a casa dele, onde ele vai comer, onde ele vai dormir, onde ele vai ter que se relacionar com as outras pessoas. E aí a Lúcia foi uma das primeiras, e o Raton foi uma das primeiras pessoas que começaram a deixar eu desenvolver essa humanização dessas personagens. Não defesa, mas sim humanização, né? Então, assim, trabalhar mais com humor, com menos truculência, né? No estômago também, eu lembro que quando eu fui conversar com o Marco Jorge, a gente, quando foi falar da personagem, eu falei, olha, eu tô entre as grades, tô no meio de um monte de homem aqui, não sei o que, as pessoas já entenderam que eu sou bandido. Vamos fazer o Buju ser um cara guloso? Entendeu? Eu falei, a gula. Foi ideia tua, isso. Não, assim, não foi ideia minha, foi um desenvolvimento nosso. Entendeu? Assim, que ele já me pedia coisas do personagem. E aí, assim, foram pessoas que foram me dando abertura. Também, e conforme o tempo veio passando, né, pra gente não cair no mesmismo, a gente tinha que humanizar essa coisa. O Cidade de Deus é uma das maiores provas disso ali. Né? Você tinha pessoas periculosas ali, o cara tomando café, o cara tomando um banho, o cara namorando, o cara paquerando, o cara transando, o cara comendo, né? Porque todos nós é do humano, né? Desde o presidente da República ao dono, né? Os mestres de facção aí e tal. Todo mundo come, todo mundo chora, todo mundo tem angústia, né? E eu comecei a olhar esse pejorativo como uma chance de interpretar personagens humanos, né? Eu lembro que era um tema muito recorrente na comunidade, pô, não aceitem, não sei o quê. Eu falei, mas assim, eu tive a dura realidade de querer ser artista num país capitalista e eu tinha que sustentar meus filhos e era eu que ia me oferecendo, né? E sobre isso a gente foi colocando o nosso olhar. Eu acho que era muito engraçado. Na minha inocência, eu falava assim, pô, vocês só querem fazer bandido. Eu falei, pô, mas o bandido do Nós do Morro é diferenciado, brother. Bandido do Nós do Morro vai pro Oscar, filho. Vai pro Oscar. Eu queria fazer uma pergunta que eu sinto às vezes, quando um ator como você, um diretor como eu, que às vezes o jornalismo, a crítica se fixa muito em limitar nossos processos como exclusivamente uma questão de vivência. Do tipo, o Babu é um ator que, claro que ele vai fazer esses personagens bem, faz parte da vivência dele. Quando isso não é verdade, em vários casos.
Até E porque a muito- gente se afasta, né? Como eu te falei aqui, um amigo tava jogando bola comigo, entrou na boca, eu falei, irmão, valeu. Eu queria saber, quando você pega um roteiro, recebe um roteiro, pra onde sua mente vai, tecnicamente falando, espiritualmente falando, pra pensar. Porque você como. Todo mundo nosso do Morro é bom, assim, é uma coisa maluca. Todo mundo que saiu ali, eu vejo nos filmes, são muitos atores bons. Muitos. E muitos atores inteligentes. Sendo você um grande exemplo deles, que você. E fica óbvio, né, quando você fala da sua formação. Mas eu, anos antes, há décadas atrás, de te ver, eu já sacava que esse cara é um cara inteligente, muito inteligente. Todo mundo tem um tipo de inteligência, mas você tem um tipo de inteligência que eu acho que serviu bem à sua carreira de cinema. Aí eu queria saber, quando você pega o roteiro, como você lê um roteiro? Como você lê o roteiro e pensa onde eu posso contribuir? Como que é esse processo seu até chegar ali na hora de fazer a cena? Inclusive na cena, antes de entrar numa cena. Eu gosto de fazer essa pergunta porque pode ter muita gente que vai nos ouvir que são atores começando. Eu acho importante fazer essa troca técnica também, de processo, que nem sempre nós somos perguntados disso, assim. E que eu acho muito legal, eu queria muito te ouvir, porque é uma grande curiosidade minha também. Olha, no ofício de ator, é uma coisa muito louca. Eu comecei com teatro. E engraçado, cara, como eu te falei, eu sou um atleta frustrado, né? Porque eu tentei ser atleta, mas eu não tinha disciplina nenhuma pra ser um atleta. E eu tinha uma resistência muito grande, eu não gostava muito de ler. Olha que loucura, né? E aí eu lembro que o meu tio falava, olha, cara, você tá lendo muito mal, você tem que aprender a ler. Você quer ser artista, não sou sem ler. E eu lembro que eu falei, cara, pô, eu não gosto. Eu comecei a pegar ler gibi. Aí, caraca, eu tinha um primo, que Deus o tenha, ele tinha uma coleção. Eu lembro que ele veio, pô, a número 1 do Homem-Aranha, a número 1 do Wolverine. E aquilo foi me envolvendo. Aí ele me levou pra jogar RPG. Já jogou RPG, cara? Já. Caraca, que bagulho doido, né? Cara, aí eu comecei a achar que eu era meio esquizofrênico. Porque quando eu ia jogar RPG e montava um personagem, cara, eu via aquilo. Pô, não é possível, eu tinha montado um Minotauro, com não sei o quê. E eu via que eu era um Minotauro, que eu tava com uma Battle Axe, pá. E aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça. Eu falei, cara, será que eu sou esquizofrênico? Porque eu ia pra casa, eu via as coisas, sacou? E aí um belo dia, a Zezé, Zezé Silva, que foi uma das nossas professoras de teatro, ela vem apresentar Nelson Rodrigues. E eu, coincidentemente, eu larguei os trabalhos que eu tava fazendo. Eu era animador de festa infantil naquela época. E tava dando uma grana, velho. Eu larguei aquilo lá para poder pegar um trabalho mais fixo, que era numa livraria. E aí, coincidentemente, ela começou a trabalhar com o Nelson Rodrigues. E aí eu lembro que era meio maçante aquele negócio para mim, até que um dia eu fui na área do setor de dramaturgia da livraria e tinha as obras completas de Nelson Rodrigues. E aí eu lembro que eu comecei a ler A Serpente e de repente eu fui tomar um esporro da minha patroa, porque eu fiquei 2 horas ali sentado e li A Serpente inteira. Em 2 horas, eu nunca tinha conseguido fazer isso na minha vida. E eu comecei a devorar Nelson. Em 2 meses eu tinha lido tudo de Nelson. Eu fiquei muito, muito apaixonado. E aí depois eu fui pegar algumas obras de Machado de Assis. E aí, cara, eu enlouqueci quando eu descobri que Machado de Assis era preto. Eu enlouqueci. E comecei a ler tudo de Machado de Assis. E comecei a consumir muito aquilo. Né? E comecei a debater com meu tio. Meu tio é um cara com 3 faculdades, poeta. Então a gente começou a debater muita coisa. Muita coisa eu não entendia do Machado. Aí Lima Barreto. E eu comecei a consumir literatura. Né? E ver como era fundamental. Eu lembro que eu resistia muito a Shakespeare. Mas falei, caraca, não existe um ator de teatro que não conheça as obras de Shakespeare. Então eu comecei muito a contragosto. Mas quando eu comecei a ver que eu estava no mesmo contragosto Shakespeare, sabe? Eu falei, caraca. E fazendo teatro, cara. Então, a composição dos personagens de teatro ela é muito completa, né? Enquanto você está me dando um close no cinema, no teatro meu dedinho tá em cena. Meu dedinho do pé até o fio do meu cabelo tá em cena. Então, eu acho que o teatro, compor
personagens pro teatro e a literatura me ajudaram muito. Eu lembro quando eu era criticado, pô, mas você só faz bandido. Falei, cara, pô, você tem que ver menos novela e ver mais teatro. Eu faço bandido aqui, mas eu faço Oberon, lá no CCBB. Sabe? Então, pra mim, aqui eu ganho minha grana e ali eu afago a minha alma. Sabe? Então, porque o teatro, eu fui um malandro velho, com 20 anos eu fazia um malandro velho de 60. Eu fiz um Rei da Floresta, sabe? Eu fui Simão Bacamarte, né? Então, quer dizer, o teatro te dá toda a possibilidade de você ser quem você quiser. Eu fui homem, eu fui mulher, eu fui criança, eu fui cachorro. A construção dessa personagem por inteiro, eu lembro que a gente fez uma fusão, cara, foi muito perfeita a nossa formação, porque quando a gente estava ali crescendo enquanto ator de teatro, surge o Fernando Meirelles e a Katia Lund procurando atores para o Cidade de Deus. E eu lembro quando a gente estava fazendo as oficinas, o Fernando Meirelles veio falar para mim assim, eu adoro você como ator, só acho que você tem os gestos muito grandes, então como é que eu vou conseguir captar isso? Pensa nisso, em fazer tudo isso que você está fazendo um pouco menor. E pra mim, parece ser uma coisa óbvia agora, né? Mas pra mim, assim, foi estalo, cara. E aí, o Gucci também faz essa preparação. Tanto no futuro, eu fui fazer uma oficina de um curso livre que eu faço a construção da personagem para cinema, a interpretação para câmera, partindo da construção de teatro. Então, eu faço o cara fazer o personagem grandão e venho podando, até ele caber no super close, né? Até é o que eu falo assim, cara, uma coisa que me dá raiva quando eu tô vendo o cinema e um over the shoulder, um ombro ali morto. Eu falei, não, peraí, teu ombro tá ali, cara. Pô, ele tem que estar ativo. E não fica muito sacudindo, não, que depois o cara não consegue montar, joga tudo no outro ator. Entendeu? Então, quer dizer, eu comecei em primeiro lugar, eu não só trabalhava para atuar em cinema. Até porque atuar em cinema eu achei que ia ser só um passatempo. Pra mim, eu ia virar um cara... Eu gostava muito de cenário. Pra mim, eu ia ser um diretor de arte, sabe? Então, a gente estudava de tudo. O que eu falei, eu fiz fotografia com Dibri Luft, sacou? Não era qualquer um, sabe? Tanto é que a gente tem um fotógrafo que saiu lá do Nós do Morro, que é o Arthur Sherman, que é maravilhoso. Inclusive, ele tá lá em BH, hein? O foco nele. Então, quer dizer... A gente foi estudando, até como ator de teatro, a gente fazia aula de iluminação. O Fred, eu lembro que toda uma vez por ano a gente tinha que fazer luzes de lata de leite em pó, sabe? A gente fazia a nossa luz, inicialmente Nós do Morro era feito daquilo. Então eu tinha aula do Fred, olha assim, ó, sente a luz no seu olho. Quando a luz estiver no seu olho, você tá na luz. Se essa luz não estiver no seu olho, você não tá na luz. Então é o cenário, é a força cênica. Se eu fizer uma força muito, eu vou derrubar o cenário. Então tudo que circundava o ator, a gente ia estudando, cara. Né? Então aí, quando eu chego no cinema, né, quando eu vou fazer o Cidade de Deus, eu já tinha 5 anos de curso com a Rosana Schwartzman e com o Vinícius Reis, entendeu? E o Vinícius é um documentarista excelente, então a gente tinha aula de roteiro. Então todo esse conhecimento foi acumulado também nesse desejo de atuar. Eu lembro dos meus primeiros filmes que eu perturbava muito os fotógrafos. Eu falei, que lente você tá usando? Ele, hã? Que lente você tá usando? Aí fala, lente tal. Eu lembro que no começo era só pra perguntar mesmo, que eu não sabia o cara a diferença. Aí eu lembro que acho que foi o Dush que chegou e falou pra mim, olha, Babu, quanto maior o número da lente, você tá mais presente, né? O seu rosto tá maior, né? Então se eu tô com a 100 aqui, isso é um big close. Agora quando eu tiver com a 30, um plano aberto, uma telezona. Então, assim, aprender a se posicionar na luz, a também entender que você, quando vai interpretar em cinema, é a arte do diretor. Então você tem que se jogar no colo dele e confiar. Não adianta você, vou ganhar a cena aqui, sabe? Eu acho que e o teatro te dá isso também. E ser de um coletivo de teatro e ser periférico te dá essa coisa assim. O Nós do Morro, eu entrava no palco com 30 atores. Então, se eu não aprendesse a ser generoso, ia virar uma guerra. Se a gente não fosse generoso um com o outro,
E é sobre isso, quando eu trago isso pro cinema. Se eu quiser ser maior do que o diretor, ele vai me cortar, porra. Sacou? Então, assim, é saber... Uma das queixas que eu também aprendi a trabalhar é quando começou a surgir os preparadores, sabe? Me irrita muito essa questão de ter um ruído entre eu e o diretor. Eu entendo que eu tenho que ter uma preparação, mas chega um momento que eu tenho que ter eu tenho que saber o que esse cara quer. É um contato imediato. Eu tenho que saber o que você quer. O que você quer desse personagem? Entendeu? Ah, eu quero que ele bote o pé na orelha. Beleza, aí sim, eu vou para um preparador, um cara que faz alongamento, não sei o quê. E aí para atingir o objetivo que você quer. E verdade. Eu lembro que é muito engraçado, as pessoas falam assim, você é ator, você vai saber mentir. Eu falei, olha, atuar é muito mais sobre a verdade do que a mentira. Entendeu? Se você não tá sentindo... eu vou fazer um cara que morre. Não, você não precisa morrer para saber. Mas você tem que acreditar que aquela situação vai te levar à morte. Então é sobre a verdade. Se você estiver acreditando, tiver essa fé cênica, tudo vai acontecer. Eu acho que talvez seja um dos principais qualidades de atores do Nós do Morro. A gente migra do teatro... Quando a gente tá lá, quando eu vou dar aula para um moleque, eu falo assim, olha, porque aquele filme, esquece filme, esquece novela, a gente tá aqui no palco, é outra coisa. Mas essa consciência, esse subconsciente da construção da personagem, da generosidade que é você estar em cena, em teatro, desse ganho, acho que é o diferencial que a gente leva, né? Eu acho que não só do Nós do Morro, você pega o Lázaro, que a gente estava falando aqui, ele é um excelente ator de teatro, né? Então acho que se tiver algum jovem ator nos ouvindo, se jovem, cresça, já dizia Nelson Rodrigues, e faça um teatro. Você está chegando na terceira década sua como ator de cinema. Queria fazer a pergunta assim, qual foi o seu melhor momento que hoje você julga, e qual foi o seu pior momento? Você tem claro isso? Meu melhor momento? Cara, é muito louco. Eu tive muitos sonhos que eu realizei, né? Eu acho que o meu melhor momento foi ali no período que eu fiz o Estômago, sabe? Porque eu vim fazendo... por mais que tenha o Onda no Ar, o Quase Dois Irmãos ali, um pouquinho antes... eu tava fazendo o Maré, Nossa História de Amor, com a Lúcia também. Inclusive com a Lúcia a gente já fez 5 filmes. Eu já falei pra ela que se ela não me chamar, não vai dar certo os filmes dela. Fez muito filme, né? Fiz muito filme com a Lúcia. Grande, né? A gente tava contando, estamos em 64 filmes já. E vai vir agora o 65 agora, que a gente vai assinar, se Deus quiser, semana que vem. Mas eu acho que ali naquele período ali, 2006, 2007... era onde eu estava acreditando que ia acontecer, cara. Até então eu achava que era tudo coincidência, eu achava que era tudo caridade, vamos chamar os menininhos do morro, mas ali eu comecei a ver coisa acontecer, não só para mim, né? Eu comecei a ver o Jonathan ficar muito grande, a Roberta ficar muito grande, todo mundo ficar muito grande, todo mundo começar a perceber, a notar, a gente virar uma realidade no cinema. Sabe? E no teatro, porque a gente é muito bem obrigado no teatro, né? Indicação para prêmios, personagens importantes. Ali naquele período eu fiz O Meu Nome Não É Johnny, né? Uma micro participação que eu consegui me introduzir na cabeça ai meu Deus, ai meu Deus. Mauro Pinheiro? Não, meu Deus, diretor de Tim Maia. Ai, meu Deus do céu. O diretor de Tim Maia? Foi Mauro Lima? Mauro Lima, Maurão. Pô, desculpa, Mauro, desculpa. Você sabe porque às vezes eu esqueço as coisas, você sabe. Aí, eu consegui me introduzir na cabeça dele, quando ele, né, naquele momento, que no futuro ele me chamou para fazer o Tim Maia. Mas eu acho que naquele momento a gente tava... eu tava muito ativo, cara. Sabe, meu corpo estava muito ativo, a minha cabeça estava fervilhando. Eu descobri a Abdias de Nascimento, eu não sabia o que era. Nessa época? Foi quando começou, eu falei, caraca, pessoas pretas escrevem, teve um movimento de teatro negro. Foi onde eu comecei a entender que eu era um homem preto e que eu poderia virar uma potência,
sabe? Mas assim, eu lembro que vem até a questão de não no discurso, de ser a referência, sabe? Nesse lugar, naquele momento ali eu falei, não, é agora. Foi quando eu abandonei todos os meus serviços paralelos e falei, ou eu vou paz cabeça ou eu vou passar fome, mas eu vou passar fome lendo. Posso passar necessidade física, mas a minha ideológica e a minha intelectual eu vou alimentar. Acho que foi ali durante ali 2007, 2006, 2008, né? É onde eu acho que eu tenho... É onde eu falo, é aqui que eu vou ficar. E o pior momento? O pior momento, cara, eu vou te falar, foi agora. Agora, muito louco, né? Assim. Agora, depois do BBB... Eu digo existencial. Não depois do BBB. Um pouquinho antes. Um pouquinho depois, que eu entrei numa de me candidatar. Foi quando eu comecei a confrontar com meus fantasmas também, sabe? Foi ver que eu tinha uma ingenuidade, sabe? Foi me senti meio que escanteado só por uma posição política, principalmente das pessoas que eu gosto. Assim, é impressionante como eu só queria, como qualquer cidadão que está indignado com tudo que acontece nesse país, ser a opção de mudar, sabe? Eu falo assim, as pessoas perguntam, você vai? Não, esse ano eu só vou falar para as pessoas, tirem todos que estão ali, votem quem vocês quiserem, mas menos quem já está lá. Faz uma pesquisinha bacana, vê quem foi, quem não foi, não sei o quê, mas o resto tirem de lá. Era essa a minha onda, renovar. E aí eu me confrontei com uma série de coisas, assim, pós-BBB. Tem muita gente que se queixa, né? Que hoje você só procura ator que tem seguidor. Tenho seguidor. Tenho reconhecimento nacional. Sou um ator premiado. E aí como é que eu fico 10 meses sem arrumar um trabalho? Só pelo meu posicionamento político. E eu me senti frágil. Quer dizer que a gente pode fazer campanha, pode isso, pode aquilo, mas quando você se coloca como situação, não pode. E detalhe, os meus amigos periféricos, pessoas, todos fugiram. E aí eu falei, tá, tudo bem, beleza, não, é só a primeira vez que eu tô tentando. Mas aí eu não pude fazer filme, eu não pude fazer novela. O único que teve coragem, que não largou minha mão, foi o Caio Blá, que é onde eu peguei e fiz a peça, que inclusive eu tô indicado agora pro Bibi Ferreira. Entendeu? Foi uma coisa muito legal. Mas eu fiquei muito assustado pensando que agora eu atingi o sucesso, tô bem, botei meu boi na sombra. Não, o boi não foi pra sombra. Ainda não foi? Não foi, bicho. Ficou ali no solzinho, quase esturricou o bichinho. Aí me deu uma vontade de parar, me deu vontade de... Cara, é por isso que eu falo assim, eu sei que não foi perguntado, mas a minha fortaleza são meus filhos. Eu não desisti por conta do... Eu não desisti, sério, não desisti desse mundo por causa dos meus filhos. Que essa é a minha próxima pergunta, como que a paternidade mudou sua visão de mundo? E também de cinema, o seu trabalho como ator, mas como a paternidade mudou sua visão de mundo? Porque é uma coisa bem radical na vida de uma pessoa. Sendo um pai, eu posso falar, e eu fico curioso de saber. Cara, eu lembro que tem uma frase muito boa, moderna, assim, eu pulo na bala por você. É ser pai, é pular na bala, sabe? É essa sensação real de que sabe quando você faz só uma expressão, eu pularia numa bala pelos meus filhos. Meus filhos é tudo pra mim, assim. Eu lembro quando a Laura nasceu, no último dia de filmagem de um filme chamado Alegres Comadres, né? Foi quando eu fiz o filme com o seu Milton, né? Que eu conheci o seu Milton ali, que foi maravilhoso, que tinha uma galera do Nós do Morro. Marcelo Melo fez também esse filme. E aí a minha filha nasce. Até então era um cara doido, não sei o quê. Eu lembro que eu tava com uma roupa de guerreiro africano e com a pintura meio de timbalada, quando a Cris D'Amato anunciou no talkback que minha filha tinha nascido. E ela falou assim, olha, vamos botar um dublê de corpo, porque a gente fez já o teu plano fechado. Vai ver tua filha. Eu fui do jeito que eu tava.
Eu lembro que eu peguei as roupas assim, cara. Saí, tanto é que o resto das minhas coisas eu veio de Tiradentes depois. Porque eu saí todo pintado. E aí, quando eu vejo a Laura, eu falei, irmão, agora é vencer ou vencer, bicho. É vencer ou vencer, nada pode dar errado, sabe? E aí eu fui tomando coragem, porque o que era tudo um sonho, o que eu poderia... Eu falei, faria isso de graça? Não, tem que aprender a cobrar, tem que aprender a me posicionar, porque hoje eu tenho um ser que depende de mim. E logo em seguida veio o meu filho, né, o Carlinhos, que eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. E aí foi muito engraçado, porque eu tava ali, né, caraca, um casal perfeito, né, que fica naquela questão, menino ou menina? Eu tenho os dois, sabe? Então foi mágico. E eu lembro que o Gucci, quando me dava esporro, ele falava assim, você é referência pra essas crianças. Eu falei, eu não sou referência pra ninguém, Gucci, não sou exemplo pra ninguém. E agora assim, não. Eu falei, eu sou referência dos meus filhos, no mínimo. Eu sou referência dos meus filhos. Então aí veio toda aquela coisa, eu vou dar pra eles o que eu não tive. E eu falei, nossa, minha missão é difícil, porque meus pais me deram bastante coisa, né? Então, consciente, é onde você vira homem, cara, no sentido humano. E ali, o amor incondicional, é tudo por eles, assim, eu aturei muita coisa por eles, assim, em trabalhos que eu sofri coisas que era pra eu ter saído, eu falei, não vou ficar, porque eu preciso desse cachê, porque eu preciso pagar o colégio, porque eu preciso comprar roupa. Foi onde eu consegui ser menos radical. Eu era muito radical, bicho. Eu era muito radical. Não quer, tchau. De fechar isso aí. Foi onde eu aprendi a ouvir, né? Eles sofreram pelo fato de eu ser pai jovem, né? Eu tinha 23 anos quando a Laura nasceu. Então aquela agonia, a estabilidade da profissão, da cabeça de um jovem, eles sofreram com isso, mas também eu dei tudo que eu pude dar, até hoje. E deu resultado, porque hoje minha filha, eu até brinco que eu salvei meus mais velhos. Minha filha faz fisioterapia, está se formando no ano que vem. Já está toda querendo dar seguimento na vida acadêmica e da medicina, né? Ali. E meu filho é publicitário, né? Também termina no ano que... Ele é 1 ano mais novo que ela, né? Então, no outro ano ele acaba. E aí veio meus caçulas, né? Que é a Pinar, que essa eu não consegui salvar. Bicho, essa eu não consegui salvar. Pinar já, desde os 5 anos de idade, fala que quer ser atriz, que não sei o quê, que vai ser atriz e cantora. E o Xamã, não é meu filho biológico, mas como ele é irmão da Pinar, então quando eu ia pegar a Pinar pra sair, tava lá bebezinho ele... Aí um belo dia, quando ele olha pra mim e fala papai. Aí eu falei pra mãe dele, né, da Pinay dele, eu falei, me desculpa, mas então ele é meu filho. Tem algum que mora com você ainda? Não, então os 2 mais velhos já estão morando, mora com a mãe ali por uma questão da proximidade da faculdade, e os 2 mais novos estão morando lá em Salvador, porque a mãe, né, foi trabalhar lá em Salvador, mas eu estou sempre em Salvador. Ponte Aérea, Rio é o Salvador direto, né? E aí, agora a busca é de estabilizar para poder falar assim, vou ficar aqui 4 meses em Salvador, aí vou trazer os mais velhos para cá. Então a busca da estabilidade, é que eu tô te falando assim, por mim, bicho, eu ia pra praia pegar sol e marisco, porque eu queria fazer teatro filho, eu queria fazer cinema eu fiz. Você já realizou, né? Até esses novos traços da comunicação, né? Porque quando eu sonhava, era teatro, televisão e cinema. Hoje tem streaming, hoje tem as redes sociais. Até isso que eu não planejei aconteceu. A publicidade, que era uma coisa que eu ficava revoltado. Eu falei assim, eu nunca vou fazer publicidade. Aí o Big Brother deu essa possibilidade, cara. O ano que eu saí do Big Brother era uma coisa escandalosa. Então, eu fazia 3, 4 produtos no dia. Conta então. Isso a gente precisa saber. A gente tem que falar de 2 coisas, que é Big Brother e Tim Maia. Já que você falou do Big Brother, conta a resenha de como foi chegar ao Big Brother, como é que estava a sua vida naquele momento, como é que teve o convite, como é que foi as tratativas, e o dentro da casa e o depois da casa, assim, você conta o... Cara, então... Temos tempo, viu, Babu? 2018, eleições presidencial.
Foi de 2018. Final de 2018. Cara, aí é aquela catástrofe. Eu lembro tinha um amigo nosso que é drag. Ele tem uma drag, né? Ela tava toda montada. E a gente tava vendo a apuração. E aí, quando deu que o Bolsonaro tinha ganho, aí ele foi tirar a maquiagem. Foi muito chocante pra mim. Eu tô contando dessa parte desse momento que foi muito chocante aquilo. Ele tava toda montada. E aí ele saiu, assim, todo mundo triste, ele saiu, entrou no banheiro, tirou toda a maquiagem, tirou a roupa e voltou assim, vestido de menino. Aí eu falei, qual foi? Ele, você acha que eu vou sair na rua assim, com a Vitória desse cara? Hoje na Vitória. Aí caiu uma ficha assim, por mais que eu não fosse travesti ou uma drag, eu fiquei assim, caraca, mas eu sou artista, sou preto, E aí aquilo começou a pesar em mim, mano. E aí, 1º de janeiro, o cara tira o Ministério da Cultura. Aí eu falei, caramba. Aí eu tava fazendo uma série, né, na TV e tal. E aí o cara anuncia que a temporada vai acabar. Que a série vai acabar, que vai virar outra coisa. Aí eu tinha acabado de matricular meu filho na mesma escola que eu estudei a minha vida inteira. E ele tava morando comigo. Foi quando eu comecei, gente, olha, eu queria ter mais presença, né? Eu não queria ser só o pai bagunça, não queria ser o pai só que chegava. Queria... Aí meu filho Pai também... bagunça é ótimo. Meu filho também queria vir morar comigo. E já em janeiro, fevereiro, a gente tava morando ali na Ilha da Gigoia. E aí eu lembro que eu paguei janeiro, fevereiro e março da escola dele. Aí quando chegou em março, que terminou o projeto que eu tava... E aí eu falei assim, e aí os outros projetos, olha, não liberaram a verba. Aí eu falei, cara, se eu continuar pagando a escola do meu filho, a gente vai passar fome, bicho. Aí travei, não parei de pagar a escola do meu filho, peguei aquela grana que eu tinha ganhado. E eu falei assim, caraca, como é que vai ser? Aí passou, eu lembro até hoje, maio, junho, aí julho... Cara, eu tava com aquele último dinheirinho ali, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Mando meu filho pra casa da mãe, pô, mas a mãe tava morando em Campo Grande, zona oeste do Rio, e eu tava morando na Ilha da Gigoia, que era outra ponta da zona oeste, ali, que eram os extremos da zona oeste ali, que eu tava. Aí eu falei, caraca, e o meu filho estudando na zona sul. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que naquele ano já 19, né, Aí eu tive um milagre, porque foi um milagre. A Cris me liga perguntando se eu queria fazer o Oeste outra vez. A Oeste 19. É de 19. Aí eu falei assim, ela, pô, Babu, só que a gente não tem verba. Eu falei, Cris, fazer cinema em 2019 é um ato cívico de resistência. Eu não vou nem negociar o que você... Manda o que você tiver. Eu pensei, só pode me adiantar, porque eu tava depressivo. Tava com 150 quilos. Eu pedi pra ela me adiantar uma grana pra eu poder fazer dieta. Pra eu poder fazer o filme dela. E aí, isso em julho, ela me adiantou uma grana. Aí eu fiquei resistindo, assim. E aí, o meu filho tava... Eu pedi pra mãe dele vir pra minha casa, porque eu ia ter que viajar pra Goiânia e fazer o Oeste. E aí quando eu fui fazer a primeira... Aí a mãe dele veio morar ali pra ele poder ficar lá em casa, pra ele poder ir pra escola. E aí eu fui fazer o Oeste. E aí no meio do Oeste me ligaram. Eu vim pro Rio, que eu tinha um showzinho também que me salvou, a minha vida foi minha banda. E aí eu vim pro Rio fazer um show. E aí quando eu tava em casa, assim, meu filho, pai, atende aí, ó. Eu falei, aí tava chamada restrita. Eu falei, vou atender não, isso é cobrança. Aí eu falei, não, filho, ele atende, cara. Porra, quando a Globo te liga, também vem assim. Aí eu falei, atende aí. Aí era o Luciano Rabelo. Aí ele falou assim, oi, que é o Luciano Rabelo, é o telefone do Babu, meu filho, peraí. Aí eu te falei, ó, cara da Globo. Eu falei, opa, vai vir uma diária. Aí o Luciano veio, Babu, você toparia fazer Big Brother? Eu falei, Luciano, você tá me sacaneando? Aí eu peguei, olhei assim pra ver se era ele mesmo, tá ligado?
Falei, Luciano, você tá me sacaneando? Me chama pra fazer novela, porra! Porra, Big Brother, caralho! Porra, bagulho de Big Brother! Aí ele, não, Babu, vem aqui, podemos marcar uma conversa? Falei, tá, vamos, pô, aí e tal. Cara, não tinha nem dinheiro pra ir fazer a reunião com o Luciano Rabelo. Falei, pô, eu vou lá fazer a reunião com ele e eu compro o almoço pro meu filho. Aí eu falei, cara, aí meu primo, que não me via há um tempão, foi lá, de van, aí falou, não, eu te levo lá. Ele tava com a van, eu te levo lá. Aí ele me levou, eu fiz a reunião, eu ficava olhando assim pra galera. Vocês vão me botar no Big Brother, bicho? Aí eu falei assim, cara, vocês estão malucos? Vocês vão deixar o microfone aberto 24 horas por dia? E eu falei, e eu vou concorrer a 1 milhão, que na minha época era 1,5 milhão. Vou concorrer a 1,5 milhão? Ele vai, carro, moto. Eu falei, caraca. E aí eu lembro que o Comedy Center tinha me chamado pra fazer um barato lá, né? Aí eu, peguei, voltei, acabei de filmar o Oeste outra vez, voltei pro Rio, já era finalzinho de ano assim. Fiz os exames de saúde, né? Tudo, era top secret, tudo. Aí eu falei, caramba, cara. Aí eu falei, gente, vocês não conseguem me pagar um pouquinho mais, não? Aí eles, não. E, cara, eu não pedi nada mais pro Comedy Center, só pedi a mesma coisa que o Big Brother ia me pagar inicialmente. Né, que tem um cachezinho ali inicialmente. Aí, pô, Babu, a gente queria muito, mas não vai dar. Falei, então também, eu queria muito fazer, mas também não vai dar. Porque eu peguei uma proposta aqui melhor. Eu peguei o Big Brother por desespero total, irmão. Desespero, mas desespero. Porque, quando eu contei essa coisa assim, porque quando chegou ali, depois porque era assim, meus filhos sempre passam Natal com as mães e o Réveillon comigo. Você. Então, ia pinar naquela época, tinha 3 aninhos de idade, véio. E eu tava desesperado, que eu tinha acabado... O meu filho ficou de recuperação, ele até reprovou esse ano. Eu lembro que eu peguei, fiz uma comidinha e não tinha mais nada, filho. Eu lembro que eu ligava... Mas não consigo pode adiantar nada, não. E aí eu liguei pro Marcelo Melo. Melo, tô precisando de... Sei lá, cara, me presta ali um quentão, 1.000 aí, só pra eu passar esse Réveillon, cara. E aí o Marcelo me emprestou essa grana. Aí eu falei, aí foi muito engraçado. Eu falei, Marcelo, pode demorar eu te pagar. E talvez a Tati, que na minha mulher na época, falou assim, de repente a Tati que vai te pagar. Eu falei, o que houve? Não, porque eu vou fazer uma viagem aí e tal. Tá tudo bem, cara? Tá precisando de mais? Eu falei, não, vou fazer uma viagem. Depois você vai entender aí, mano. Por fazer a viagem, ele liga a televisão mesmo. Ele diz isso. Aí, cara, eu saí, sumi, né? Peguei, falei com meus filhos, falei com um amigo meu, o Hugo. Falei, Hugo, ajuda a Tati a cuidar das crianças aí, cara, pelo amor de Deus. As mães, a mãe da Pinar não se dava muito bem com a Tati. Eu falei, ajuda aí, por favor. Aí o Hugo, cara, tu vai pro Big Brother mesmo? Eu falei, vou, cara. Pô, o que tu me falou antes? Não, que eu só podia falar agora. Aí foi muito engraçado. E eu não tinha equipe, eu não fiz videozinho, não fiz. Meu irmão, eu só queria aquele maldito cachê, tá ligado? E eu falei assim, pô, a minha estratégia é o seguinte, ó, vou ficar lá 2 semanas porque essa é na primeira humilhação, tá? E aí, ó, aí chamei a Gabi, que era minha empresária da banda na época, ó, esquenta essa panela que a gente vai arrebentar aí, vamos fazer show pra caramba. Ela, por quê? Pô, se tu ficar 3 meses lá, eu falei, 3 meses? Pô, não tem o perfil de Big Brother. Vagabundo vai me tirar no primeiro paredão. Ih, relaxa. Mas, pô, e se não me tirar também, na 3ª semana eu planto uma tapa em alguém e saio fora, tá ligado? Aí ela falou, tá bom. Prepara a banda, preparou o lançamento. A única coisa que eu fiz foi, eu preparei minha banda, me estudei, fiz nada. Aí quando eu fui pré-confinado, eu lembro que peguei o jornal, a última coisa que eu vi antes de ser que o Flamengo tinha comprado 4 atacantes. Michael, Pedro e outros mais 2 lá. Eu falei, putz, o Gabigol vai sair. Caraca, o Gabigol vai sair. Eu entrei. Eu lembro que eu entrei. O final de 2019 foi mágico pra gente, porra, né? Cara, eu entrei porque eu morava na ilha, quando eu peguei o barco, eu fiquei com isso na cabeça. Puta que pariu, o Gabigol vai sair do Flamengo. O que ele vai fazer da vida dele? Ele vai virar ídolo no Flamengo. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu entrei com essa paranoia na casa, sacou? Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, muito preocupado, cara. Eu lembro que foi chocante que a gente era do VIP, né? A primeira vez que teve o VIP. Aí eu olhei assim, não tinha cozinha lá, né? Que a casa foi dividida no meio.
E aí não tinha cozinha, então eles botaram a comida lá pra gente. E eu me bateu uma bad, que eu falei, cara, eu vou comer mó comidão aqui. Será que as crianças estão comendo bem? Aí começou a me bater uma bad, tá ligado? Eu lembro que aquilo foi me consumindo. E logo no segundo dia botaram a gente pra subir e descer a escada. E aí daqui a pouco eu comecei a subir. Pô, quando deu 40 minutos de prova, meu irmão, tava cheio de cãibra, eu tava todo fudido, tá ligado? E aí eu falei assim, bom, essa galera vai ficar mais 2 horinhas. Os caras ficaram 9 horas, tá ligado? Os caras ficaram 9 horas subindo e descendo a escada. Aí aquilo me deprimiu. Eu falei, irmão, o que eu tô fazendo aqui? Eu não aguento fazer nenhuma prova. Mas que eu não aguentava. Cara, eu tinha que ver, era uma coisa de louco. Eu fiquei uma semana que eu acordava com a minha perna repuxando, assim, porque eu fiquei com uma cãibra. Eu nunca pensei que ia ter cãibra no abdômen, cara. Sabe? Uma coisa de louco. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando caiu o muro, eu falei, vou pegar uma piscina. Vou pegar uma piscina. Aí, pô, caraca, como é que eu vou fazer feijão? Caraca, que nem antigamente. Aí eu vou começar curtindo, tá ligado? Pô, botar lá o feijão de madrugada, pra de manhã tá bonitinho, pá. Aí eu comecei a ver que aí daqui a pouco eu até brincava assim, eu falei, cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Porra, sacanagem, eu sou o coroa da edição, com 40 anos, eu era o coroa da edição, né? Aí eu falei, caralho, eu sou o coroa da edição, que parada é essa? E aí eu comecei a meio ver ali meus filhos ali, sabe? Eu lembro que a Gabi tinha 21 anos, 22, então, sabe, o Mamute de Selba lá, o Daniel, ele também tinha 22 anos, eu comecei a enxergar ali meio que meus filhos, minha filha tava com 18 na época, né? Eu falei, caraca, que maneiro, vou fazer uma comidinha aqui, pá. Aí comecei a me irritar, né? Raspando a panela com garfo de metal. Eu comecei a dar esporro, comecei a ficar puto. Eu falei, meu irmão, na moral, eu tô num jogo. Eu não vou perder pra esses bunda rachada, não, na moral. Não vou mesmo, compadre. Aí começou a mexer com o meu brio. Aí você foi passando semana a semana também. E eu fui pegando, sabe pior? Fui pegando gosto, porque eu até falei assim, cara, eu amava o BBB. Foi muito engraçado. Os primeiros. Terminou amando. Os primeiros. Você amava. Como espectador. Só que eu tinha que ficar num sapatinho, que a classe não curtia muito, né? Então eu ficava ali no sapatinho. E eu acompanhei ali até o 7 ali, eu acompanhava ali real, e de repente eu tava ali dentro daquele bagulho que era uma fantasia da minha cabeça. Eu falei, caralho, que viagem, né, brother? Que viagem. E aí eu comecei a viajar de que eu não ia perder pra aquele bando de playboy, mano. Não ia. A Thelma acendeu minha tocha rapidinho, que a primeira coisa que eu falei com a Thelma, foi muito engraçado. Ela, Babu, você reparou que só tem eu e você de preto aqui? Aí eu, caraca, mesmo, né? Aí a gente começou até, mas será que fulano se considera? Será que Beltrano se considera? Aí a gente começou, falei, faz o seguinte, Thelminha, tu tem menos um voto aqui, eu não voto em você. Ela falou, eu também não. Eu lembro que isso não foi muito repercutido, e aí as pessoas não entendiam por que eu não votava na Thelminha e por que a Thelminha não votava em mim. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu levei desse Big Brother. O meu principal parceiro de jogo não entendia por que eu não votava nela. Eu falei, meu irmão, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com ela e nem comigo. É uma parada muito maior do que todo mundo aqui, do que esse programa, com essa porra toda. Eu lembro você falando isso. Eu não vou votar nela. Só tem 2 pretos aqui. Se eu votar nela, por questão de jogo, foda-se o jogo, numa boa. Eu não voto nela. Aí vai você, vou eu, meu irmão. E foi muitas vezes. Sou recordista mundial de paredão. Como é que era essa coisa de estar diante das câmeras o tempo todo? Você que talvez chega lá com o privilégio de sacar o jogo do audiovisual mais que ninguém, mas lá é diferente, né? Porque não tem. As dinâmicas, por exemplo, as dinâmicas mudam muito, né? Eu acompanhei tudo. Eu lembro que o Vitinho, beijo, Vitinho. O Vitinho falava, o cara era uma enciclopédia de Big Brother, tá ligado? E aí eu falava assim, cara, mas uma coisa que foi novidade na nossa também foi paredão triplo. Porque paredão duplo você vê, né? O cara ficou, por mais que você não sabe o percentual, mas você sabe que o cara tem uma força. Agora no paredão triplo, você não sabe qual é a força. Você sabe quem perdeu. Mas quem estava forte naquele paredão, você não sabe. E no nosso teve paredão quádruplo. Sacou? Então eu falei, o raciocínio era... Por exemplo, eu lembro até hoje, quando a Boca Rosa saiu.
que ela era mais famosa em termos de seguidores, e ela saiu pra um cara que era anônimo, um Pipoca. Sacou? Ela saiu pra quem? Pro Prior. Pro Prior. Sabe? Ela foi a única mulher eliminada antes dos homens todos serem eliminados. Ela foi a única. Aí eu falei, caraca, a Boca Rosa saiu, bicho. Que tá pegando? Aí quando eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, também eu sempre coloquei isso. Eu falei, meu irmão, você tá bombando, Babu. Você venceu três paredões. Eu falei, meu irmão, eu venci 3 paredões, eu dei sorte de ter um queimado no público. O PX, cara, o PX quando saiu foi um assombro pra gente. Porque é o cara mais querido dentro da casa. E aí aqui fora tava rolando outras questões que eu acho que até foi pesado em relação a ele. Depois, e não ao derrolar do resto, assim, e não dá pra saber mesmo o que tá rolando aqui fora. Não dá, mano. Não tem essa Não de... dá. Até porque eu pego picuinha com você, aí, tipo, é meu editor com você, mas não é o editor geral, tá ligado? Né? Não é a visão geral. Tô com picuinha com você, mas, tipo... Às vezes a galera não tá nem aí com a picuinha. Tipo esse diálogo que eu tive com a Thelminha. Quando eu fui rever depois de muito tempo. Você chegou a rever o Big Brother inteiro? Sim. Eu fui rever quando eu tava me candidatando, cara. Teve um dia lá que teve um ócio lá, que foram as agendas, eu comecei a ver. E aí eu comecei a entender também o seguinte, que existe o Big Brother editado e existe o pay-per-view. Ainda tem isso. A maioria do público vai acompanhar o pay-per-view ou editado, porque na nossa teve a pandemia. Que era uma outra questão. Então o editado era só um detalhe, irmão. Isso foi a minha maior sorte. Acompanhava o pay-per-view. Foi a maior sorte, porque no editado, eu vou te falar, quando eu fiquei, né, pé da vida. Eu virei personagem do jogo depois de, sei lá, de 7, 8 paredões. Antes, eu quase não aparecia. Sacou? Eu quase não era editado ali. Eles ficaram ali na questão das meninas, não sei o quê, como eu tinha previsto. Mas aí, como naquele formato, pra mim foi também bom. Porque ele pega o que se destaca, toma martelada, né? E é o que estava acontecendo. O que eles estavam se destacando, o povo pegava... você e ele brigaram. Aí o pessoal tava dando razão pra ele, você se lascava. Então podia entrar nesse paredão. Porque tu tava lascado porque o pessoal tava aqui nessa viagem de vocês dois. E eu tava ali quietinho, então não tinha nada contra mim. Eu lembro assim, eu falei assim, eu xinguei todo mundo, aí todo mundo, cara, quando? Porque foi no comecinho, então ainda não tinha pandemia. Eu lembro que eu fiquei danado da pé da vida quando eles tiraram, eu tava fazendo a comida, aí a galera começou a falar, lá, a estratégia do Babu é agradar todo mundo fazendo comida. Aí tiraram um peixe para elas fazerem. Eu falei, cara, eu vou fazer comida. Não, que eu não como isso que você tá fazendo. Eu falei, tá bom. É o direito seu. Eu comecei, Babu, essa cozinha não é sua. Aí, só que a gente foi pra lá, foi pra cá, eu limpei a cozinha, aí fomos dormir, acordamos. Aí quando acordamos, o peixe estava estragado. Aquilo, meu irmão. Eu lembro dessa parada. Isso me virou no giraia. Eu falei, meu irmão, a gente tá aqui com o país inteiro vendo. Seus merda, seus playboy da porra. Aí comecei a xingar todo mundo. Eu xinguei todo mundo. Eu comecei, meu irmão, é outra coisa. Se alguém pegar VIP, não me chama pra VIP, que eu não quero ficar me juntando com playboy, porra. Eu lembro que eu mandei todo, que era a minha estratégia. Saiu no segundo, né? O Chumbo, infelizmente, saiu no primeiro, contra a Boca Rosa. E eu falei, meu irmão, a minha chance agora de eu sair, vou xingar todo mundo, alguém vai me botar no paredão. E aí virou. Aí o Cris, o Cris não, o Napolitano, ele chegou e falou assim, ele foi líder, e ele me botou no paredão, mano. Mas só que é o seguinte, ele era uma parada, ele, o Adson, não sei, era meu brother, mano. Eu falei, caraca, qual foi, doidão? Pedi pra tu me tirar do VIP, mas me botar no paredão. Caraca, eu lembro que eu fiquei... Caraca, eu pensei até que eu agredi ele, velho. Teve a chance de sair agredindo. Aí eu falei assim, caramba, meu irmão, sai de perto de mim. Seu... Caraca, eu lembro que eu xinguei muitas pessoas. Mas quando eu vejo lá, tem um grito ou outro meu. Mas eu fiquei o dia inteiro xingando todo mundo. Eu só não xinguei a Thelma. O resto eu xinguei todo mundo. Aí eu falei, pronto, agora eu saio dessa porcaria. E aí eu comecei a entender que eu não tava... A trama não tava ali nessa... É muito louco, você é protagonista de si mesmo. Né? Mas ali no programa ali e tal, aquilo não pesou.
E, porra, eu me dei bem, porque um mês e meio depois veio a pandemia. Né, uns 7, 8 paredões assim, veio a pandemia. Aí todo mundo começou a acompanhar o pay-per-view. A primeira coisa que você pensou quando o Thiago Leifert anunciou, qual foi seu primeiro temor, assim? Porque a gente tava vivendo... Primeiro paredão? Não, a pandemia. Não, a pandemia, porque a gente tava... Eu pensava que era pegadinha. É mesmo? Sério? Fiquei 4 dias achando, porra, isso aí é tudo caô, pô. Isso é tudo caô, é pra abalar aqui o nosso sistema aqui. Aí quando eu comecei a ver muito sabão, liberaram água, tinha uma brincadeira lá de você não podia gastar tanto de água. Aí liberaram sabonete pra tudo quanto é lado, pra gente lavar a mão. As provas, as modificações do cenário levava muito tempo. Antigamente era rápido, aí depois de um tempo começou a levar muito tempo pra eles mudarem o cenário lá fora, ou a coisa lá dentro. Aí quando eles liberaram laranja pra xepa, eu falei, opa, peraí. Aí eu lembro que aí vieram com um médico falando sobre, né, que eles anunciaram, depois veio um médico. Eu falei, caralho, o bagulho é sério. E aí eu comecei assim, bom, quarentena, 40 dias, né? Eu falei, quarentena nem precisa ser 40 dias, galera. Acho que uns 15 dias, isso aí vai voltar normal. Bicho, e aí, passou 40 dias e nada. E aí começou a dar um blade na cabeça. E depois do Big loucura. Brother? Depois do Big Brother, quando você saiu... Cara, quando eu saí, aí foi muito doido. Pra quem queria sair na segunda semana, quando eu fui anunciado que eu saí, eu fiquei muito triste, cara, que eu tava acreditando que eu ia ganhar aquela parada. E aí eu saí, eu fiquei... Aí, você foi quinto, quarto? Eu fui o quarto colocado. Quarto colocado. E eu saí 2 dias antes do programa terminar. Pra quem queria sair rápido, né? E aí, cara, foi muito engraçado que parecia meio apocalipse zumbi, sabe? Eu lembro que, por exemplo, a nossa foi a última edição também que tinha plateia na hora do paredão. Aí você saiu sem plateia. Não, cara, onde ficava a plateia, a saída da porta, eu olhava assim, era um bagulho apocalíptico, cara. Porque eles colocaram as cadeiras uma em cima da outra e tava tudo cheio de um plástico assim, onde o plástico rasgou tava cheio de poeira. E um cara todo Face shield, aquele... Não, face shield não, ele era com a roupa da NASA, né? No começo era isso. Cara, o cara com a roupa e com o capacete, ele fez assim, ó. Eu falei, eu vou nada, meu irmão. Quando esse cara. Será que eu não sei nem se isso aí é humano? Caraca, caraca, eu lembro que eu e a Manu Gavassi, a gente ficava viajando. Meu irmão, será que o bagulho tá doido aí, cara? E só tá a gente aqui na existência. Cara, eu tive 15 segundos de maluquice. Aí eu falei, eu vou. E aí quando eu saí foi uma coisa muito bonita. As pessoas que ainda estavam trabalhando ali cercaram o meu carrinho, aí aplaudiram. Aí eu falei, bom, eu sabia que o pessoal da limpeza e da produção ia gostar de mim, porque eu era organizado e tal. E aí quando eu chego lá com o Thiago, que o Thiago dá o cotovelo assim, eu falei, caralho, o bagulho é sério mesmo, mano. E aí ele fica ali. Aí, cara, começou a cair minha ficha. Ele logo ele veio me dizer que o Gabigol tinha ficado, que era uma questão, e que a gente tinha sido campeão e não sei o que, e na Recopa, o Gabigol faz um gol e me homenageia. Aí, irmão. Aí eu vou te falar, eu fiquei uns 5 dias sem saber o que estava acontecendo. Porque tinha uma bandeira com a minha cara no meio da torcida do Flamengo. É isso aí. Aquilo foi, eu te juro, eu fiquei 3 dias catatônico, pensando naquela bandeira com o meu rosto no meio da torcida do Flamengo. Eu falei, cara... Isso é pra sempre. Aí, cara, eu lembro, o que me tirou do transe... Eu lembro que eu ganhei um carro, eu nem tinha percebido. Aí eu lembro que a minha empresa... Cara, você viu que você ganhou um carro? Eu falei, não ganhei o carro, perdi todos. Eu participei de... Cara, tem esse dado que as pessoas não falam. Eu vou dar um dado que poucas pessoas lembram. Porque para participar da prova do carro, você tinha que ser sorteado para fazer a prova. Eu fui sorteado em todas as provas. Eu fiz todas as provas. E fiquei em segundo lugar em todas as provas. Mas assim, não é que eu fiquei em terceiro, quarto. Eu fiquei em segundo lugar em todas. Bateu na trave em todas. Em todas. E eu fiquei assim, meu Deus. Mas você ganhou esse carro como? Eu não lembro. Não, então, foi um apelo... Cara, foi isso aí. Aí começou a cair minha ficha. Porque o público fizeram vaquinha para comprar carro para mim. Eu até doei esse dinheiro. Aí tiveram uma manifestação. Aí veio uma empresa de seguro e a Fiat... na época, falaram assim, não, olha, o Brasil tá pedindo pra gente dar um carro, toma aqui uma Toro.
E aí eu peguei a Toro Ultra lá, foi maneiríssimo. Foram 5 anos maravilhosos com a minha Toro. Você teve ela até há pouco tempo. Até o começo do ano aí. Cara, foi muito lindo. E a seguradora me deu um Fox. Aí eu saí de lá com 2 carros e a vaquinha já tava com 50 e poucos mil. Eu doei na época para uma ação, né, que tava comprando cesta básica para os técnicos de teatro. E aí foi uma parada... Aí começou a magia, cara. Quando eu saí do Projac, eu comecei a ficar muito assustado, que eu vendo a cidade toda parada. E aí o pessoal da produção falou assim, ó, não fica chateado, porque geralmente... né, quando sai uma pessoa assim do Big Brother, tem muita festa, mas Babu, as pessoas não estão podendo sair em casa. Aí corta pra quando eu viro a curva pra ir pro hotel, 2.000 pessoas na frente do hotel. Cara. Aí eu começou a cair a ficha. Eu falei, o que tá acontecendo? As pessoas estão aqui, não era pra estar todo mundo em casa. Mas 2.000 pessoas na frente do hotel, assim. Aí o moleque, me dá seu peixe, faz a dancinha. Eu falei, que porra de dancinha é essa? Eu não sabia. Faz a dancinha, me dá o peixe. Eu falei... Aí um cara para com o carro, eu falei, cara, que isso é Baco Exu do Blue? O Baco fez uma música falando, todo meu mano são preto, tropa do Babu, tudo... Cara, eu falei, é o Baco? Eu falei, cara, o Baco fez uma música pra você. Eu falei, caralho! Aí eu falei, caralho, pô, o Baco fez música, Gabigol fez gol. Caralho, que bandeira foi? Que tá a cara na bandeira da torcida do Flamengo. Caraca, me deram essa bandeira, eu tenho essa bandeira guardada, cara. Foi assim, eu comecei a entrar em êxtase, velho. Ao passo que eu fui entrando em êxtase, eu também comecei a ser invadido, né? Porque, tipo assim, no outro dia, quando eu saí do hotel, cumpri todas as questões lá, fui abrir a janela do quarto, do nosso quarto, tinha um drone na janela do meu quarto, assim. O que o Babu fez, o que o Babu faz, o que o Babu tá comendo, o que o Babu tá pensando. Eu fiquei assim, tipo, um mês, cara. Eu não conseguia falar com meus filhos. Eu levei um mês para encontrar a Pinar, porque a Pinar ela tem bronquite asmática, então ela tá mega ultra isolada. E eu tava recebendo muita gente, tava fazendo muita publi. Eu fiz live, tava nas ondas das lives, né? Cara, que eu lembro... E era tudo muito surreal, assim. Babu, você tem uma banda, né? Pô, topa fazer uma live lá do Guaraná Antártica? Eu falei, pô, eu gosto. Ó, você vai entrar depois do Jota Quest. Oi? Não, depois do Péricles. Eu, caralho, como é que canta depois do Péricles? Caramba, Babu. Era uma coisa de muita loucura. Não, e faz o quintal do Babu e não sei o quê. E pá... Foi uma loucura, tanto é que eu sucumbi, né, cara? Eu fiquei 2 meses me alimentando de pizza e guaraná. E aí eu já questão de tempo, de tudo. Eu já tava pré-diabético, e aí com a dieta base de refrigerante e pizza, eu tive uma crise de acidose e fiquei internado 5 dias na UTI, velho. Caraca. Fiquei 5 dias na UTI, 10 dias no quarto e descobri que eu era diabético. Você entra sem nada e sai com tudo... Mas esse tudo também é... Não, é uma coisa muito louca, por exemplo. Eu lembro assim, cara, eu tava tentando... Assim, as pessoas tiveram esse tempo para entender o que era a pandemia, né? Eu lembro que eu peguei até um primeiro knockdown e já tava fora. O knockdown legal, eu tava fora. Mas eu tava querendo entender, eu não conseguia nem botar a máscara na cara direito. E aí eu falei assim, cara, pô... Depois que eu saí do hospital, eu falei, pô, eu preciso dar uma corrida. Aí o meu empresário na época, assim, tem que contratar um segurança. Eu falei, qual é, irmão? Porra, negão do Vidigal, parceiro. Porra, cria do Vidigal ficar andando. Pô, que a minha segurança sou eu, parceiro. Aí eu falei assim, não, tem que chamar. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei meu irmão lá, falei, pô, cara, tem que correr, mano. Quero correr, quero ir na praia, porque eu lembro que eu vi as imagens da praia tudo limpinha, sem ninguém. Eu falei, pô, irmão, tem que correr. Aí eu lembro que eu saí pra correr, né, e eu encontrei o pessoal do Frescobol. Aí, qual é, Babu? Vamos jogar um Frescobol, pá. Eu falei, pô, eu tô aqui, o cara tá ali, né, distância, pá, tá tranquilo. Aí fui, cara, eu lembro que eu fiquei batendo uma bolinha assim 5 minutos. Aí quando eu voltei em casa, já tinha uma manchete assim, Babu Santana fura a quarentena. A quarentena pra jogar Frescobol. Aí eu falei, pô, mas tem distância. Aí tem um cara que veio pedir pra tirar foto comigo. Eu falei, não, tira a foto daí. Aí o cara tirou a foto ali. Aí, pô, tinha a foto do cara, tinha a foto da foto e não sei o quê. Eu lembro que na época eu fiz minha mulher na época fez aniversário. E aí eu fui fazer o seguinte, ó.
E aí foi muito engraçado. Foi o dia todo de aniversário. A gente dividiu 5 pessoas de manhã, 5 pessoas... A gente foi dividindo as pessoas por horário. E eu tava numa casa grande e tal. E era muito... A minha casa, eu tinha uma recepção. Ficavam as pessoas... Como eu tava contratado pela Globo fazendo novela, eu botei uma pessoa ali. Quem entrava na minha casa já metia, tomava uma cotonetada no nariz. Só entrava se negativasse. Era muito engraçado. Tinha assim, ó, você descia do barquinho... Aí ia lá, fazia o PCR, aí ficava sentadinho ali esperando o resultado. E pasme-se, tá? PCR naquela época era 400 pau cada um, e mesmo assim porque eu comprei um monte. Né? E não é comprar, eu tinha que contratar um laboratório. Eu comprava, era 400 pau cada um e 200 conto a diária de cada enfermeiro lá. Muito doido. Pra receber as pessoas. Fiz tudo isso, cara, dividi por horário. Só que a minha ex-mulher na época, ela teve a inocência de postar tudo junto. Então saiu assim: Babu Santana promove evento para comemorar aniversário da sua mulher. E aí, como ela tinha colocado tudo, postou tudo junto no final do dia, parecia que eu tava com a minha casa lotada, tá ligado? Então essas coisas foram me assustando. Eu não podia dar um peido que as pessoas sabiam. E de trabalho, começou a rolar mais depois do Big Brother? Publicidade, eu fazia, sei lá, 5 produtos no dia. No dia, né? Eu assinei 3, 4 contratos grandes, né? Foi a PicPay, a iFood, Americanas na época. Que eu assinei um contrato maior e tinha uma regularidade para fazer lá. E aí, pô, pequenos outros produtos, cara, foi muito louco. Eu fazia 5 produtos no dia. Aí eu lembro que quando a gente fechou esse contrato maiorzão, que a gente tinha um roteiro, aí eu comecei... Aí eu falei assim, cara, eu não quero virar encarte não, tá ligado? Eu quero fazer uma parada. E aí também começou a ver as meias decepções, né? Porque falei, vamos fazer o sarau do paizão. Cara, eu comprei câmera... não sei o que, só tinha que fazer ali. O pessoal da minha equipe, eu aluguei uma casa do Neville de Almeida, a casa dele lá. Lá no Vidigal, né? Não, na Ilha da Gigóia. Na Ilha da Gigóia. Aí e a casa tinha 2 anos, a casa enorme, tinha 400 metros quadrados de área construída, a sala tinha 150 metros quadrados. Caraca. E aí o que eu fiz? Ali a parte de baixo, eu fiz de estúdio. A gente tinha uma salona, um quartão. Pô, o quarto era quase o tamanho disso aqui, cara. Era impressionante. E aí eu fiz um estúdiozinho, fiz 2 estúdios embaixo e onde eu morava mesmo era em cima. E aí a galera que fazia câmera, que fazia não sei o quê, tinha que morar ali, tá ligado? Porque eu não ia ficar... Pô, 400 pau PCR, pô, todo dia o cara ia e voltava. Não, dorme aí, irmão. Então tinha um estúdio aqui que a gente fazia, né, as publis. Foi muito engraçado, eu fui contratado, né? Isso eu não posso nem falar muito quem foi, mas eu fui contratado para dar aula de cidadania e negritude para alguns jogadores de futebol. A Nike me contratou e eu fiz com vários moleques que estavam na Europa, assim, e eu preparei uma aula sobre... Foi mó barato, isso eu achei do caralho. Eu falei, caralho, eu quero fazer mais isso. Aí eu fiz o sarau do paizão. Todo mundo queria falar comigo. Eu ligava, fulano, beleza, pô. Aí eu marcava, fiz o fechado com o paizão. Aí depois eu fiz o sarau do paizão. E aí eu lembro que eu finalizei com a Tereza Cristina, cantando. Pô, eu lembro que eu peguei. Cara, eu surtei. Tava ganhando grana, eu surtei. Eu contratei uma equipe. Aí esse dia foi prejuízo, irmão. Porque eram 10, 15 pessoas na equipe. Tá ligado? 15 PCR que a gente tem que fazer, né? Assim, por baixo, porque ainda tinha elas, não sei o quê. Eu não fiz na minha casa, fiz em outro bar da ilha. Porque eu queria aproveitar aquela loucura toda pra passar... Pô, eu não quero vender só produto, eu quero falar que eu sou um artista, que eu sou... E aí foi sensacional, porque eu dei oportunidade dos meus amigos que estavam parados, né? Com o sarau do paizão, é o seguinte, eu fazia umas cabeças... Né? O genitor do Xamã, que é meu filho, ele é o que faz a abertura, sacou? Nossa. Eu contratei ele. E ele, pô, ele é um músico, um cantor incrível. Eu lembro que eu chamei meus amigos do Nós do Morro para falar poesia, e meus amigos que estavam fora do país, que estavam em casa, mandavam online pra gente, a gente fez um sarau de poesias. Mas aí depois que eu fui ver, eu tinha, pô, a publicidade da Toro, brother,
eu tinha, sei lá, 3, 4 milhões de visualização na publicidade da Toro. Sabe? Teve um outro carro, quando acabou meu contrato com a Fiat, que eu fui fazer de outro carro, tem publicidade minha com 27 milhões de views. Caraca. Mas o Sarau do Paizão tem 2.400 curtidas. Pô, a minha banda tava afiadíssima. Tereza Cristina, Camila CDD, Bia Ferreira, sabe? Doralice, né? Eu fiz o final desse negócio, eu peguei as mulheres pretas que cantam, e aí eu falei, pô, fui chamando, aí elas toparam. Mó barato, assim, pô, um produto maneiro, cara. Um dia que eu tiver de bobeira, tu assiste, é maneiro. E aquilo não colou, aí aquilo me deu meio uma decepcionada. Aí eu comecei a falar assim, cara, vou saciar meus desejos. Eu queria ter uma mesa de ping-pong oficial no meu quintal, eu comprei. Porra, aí eu lembro que a gente tava ali, a gente bebia muito, né? Aí, pô, tava lá, porra, sabe que eu sempre sonhei ter uma bateria vermelha na minha sala? Aí eu comprei uma bateria vermelha, eu botei na sala. Péssima ideia, meu filho queria tocar bateria toda hora, meu. Péssima ideia. Cara, eu fui saciando meus desejos. Até que um dia eu lembrei de um garoto da Rocinha que sempre ele me via ali quando ele me via em novela e tal. Ele, pô, eu sou rapper. Eu falei, pô, maneiro, que bom pra você. Ah, não tem como tu me arrumar um lugar lá pra eu cantar, não. Eu falei, irmão, eu sou ator, eu não sou nem produtor. Eu só também gosto de rap, cara, mas como é que eu... Aí eu lembrei dele. E eu tinha ido em Paraty para comprar. Eu queria ter um terreno em Paraty, também comprei um terreno em Paraty. Aí eu conheci uma família que tinha um cara que falava, eu sou beatmaker. Eu falei, ai, mais um pra... Pô, sou ator, mano, não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, cara, peraí, vou te levar lá pra casa, vamos fazer assim, vou chamar meu maestro e vamos tentar fazer alguma coisa aí com o beat do trap, que eu tava também começando a gostar muito do trap. E aí eu falei assim, cara, porra, vamos lá. Só que eu chamei esse moleque também, que vivia me perturbando. Pronto, meu irmão, tu não é rap? Trouxe um beatmaker, agora canta aí. Aí lembro que eu fui gravar, eu falei, faz umas músicas aí pra ele também, e quando eu voltar a gente trabalha na nossa. Cara, quando eu voltei, os moleques tinham feito 10 músicas. Eu falei, mas como assim, cara? Juntou os 12, eles explodiram. Não, ele trouxe mais uma. Aí daqui a pouco, cara, minha casa começou... A gente tinha um roteiro das publicidades, e quando acabava a publicidade a gente se internava no estúdio e começou a fazer rap. Aí daqui a pouco eu tava com 30 músicas ali produzidas, eu falei, cara, vamos organizar isso aqui e fazer alguma coisa. E aí eu comecei a procurar um moleque assim, que não tinha condição de lançar, ou não tinha experiência, não sei o quê. Aí comecei a reunir os moleques lá e a gente fez a Paizão Record. Né, que era aí, pô, e eu falei assim, cara, o que eu sei, o que eu posso ensinar para esses moleques? Eu falei, eu sei audiovisual, e a gente começou a fazer clipes, né, hoje o resultado disso, eu tenho um rapaz chamado Ramaciotti, que ele tá aí, qual era a ideia? Não era, a minha ideia, eu não tenho contrato, assim, não assinei contrato, todo mundo fala, pô, assina um contrato com os moleques, se esse moleque explode, se esse moleque explode, eu vou morrer de felicidade, eu não quero nenhum centavo dele. Eu quero que ele seja feliz e que ele seja um artista. Pô, se um dia eu revelar um grande artista da música, pô, pra mim, meu pagamento é ter tido alguma coisa com aquilo. E eu vejo o Ramaciotti, o Viana, um monte de gente que passou lá com a gente, fazendo o que a gente se propôs, que é aprender a se produzir. O Ramaciotti agora fez a música dele, fez o clipe, lançou. Os moleques não sabiam upar a música no Spotify. Então a onda era essa, ensinar, falar assim, irmão, sucesso é muito relativo, só tem que aprender a fazer a coisa. Então eu vou te ensinar a fazer a coisa, agora se tu vai fazer sucesso já não é comigo. É uma barata. Tudo isso foi pós-Big Brother. Minha vida ficou uma loucura. Aí como se não bastasse nada, eu vou me candidato. A gente já caminhando pro final, né, de uma acho montanha russa, assim, que acho que não só a sua vida, assim, mas também suas ideias, né? Muitas coisas bonitas, assim, muita generosidade, né? É o que eu pego, assim, né? Uma generosidade foda mesmo, assim, de olhar pro outro, de falar. Aí eu fico pensando nessa montanha-russa, que é uma montanha-russa que também tem a ver com o Tim Maia, a gente volta lá no início da conversa e tudo. O que você tem como sonho, assim, na vida, de tantos sonhos já realizados?
eu queria terminar falando um pouco sobre sonhos, assim, também, né? Porque a gente fala de êxitos, decepções, do alto, grana, 2.000 pessoas na frente do hotel, do rolê que você entra na baixa, e que eu acho que parte a vida é isso também, né? A vida é isso, né? Não é uma... O Tim Maia foi o seu papel da vida até agora. Sim, eu acredito que sim, cara. Tipo, o maior exemplo, assim, porque o Tim Maia, de repente, foi o primeiro artista independente do que a gente tem, assim. Ele montou uma gravadora, na época das gravadoras, ele montou a dele. Ele fazia a música dele, irmão. Era uma coisa de... E isso que eu também... Eu hoje... Meu sonho eu me aprumei, eu tive essa decepção muito grande com a minha candidatura. Eu me aprumei e eu olhei para o espelho e falei, o que você faz melhor? E eu falei, bom, eu acho que eu faço isso de melhor, é ser ator. Mas toda essa loucura fez também eu aprender a produzir e tudo mais. Então eu fui centrar minha vida e focar minha vida no Nós do Morro, né? Então, assim, tem meus filhos, tem o Nós do Morro, e o Nós do Morro tá fazendo 40 anos. Então, meu foco hoje, meu sonho, é manter esse portal periférico da arte ali vivo, para que outros moleques venham e usufruam disso, para que a gente continue sendo um diferencial dentro da nossa comunidade, né? Esse é o sonho que eu tenho agora, é ressuscitar a Companhia do Nós do Morro, porque hoje a gente é só uma escola, a gente não tem mais a companhia. É ressuscitar essa companhia, que é essa origem de onde eu venho, ultrapassar o Wilson Grey, fazer mais de 100 filmes. É um sonho mesmo, porque eu amo muito, muito, muito meu ofício. Todo mundo fala, como é que você vai voltar à banda? Quando é que você vai fazer isso? Eu falei, gente, olha, hoje eu estou concentrado na minha carreira e no Nós do Morro, que é muito importante a gente ir fazendo a pesquisa sobre os 40 anos ali. Eu entrei em 96, né? Foi em 86 que foi fundado, então não perdi muita coisa, não. Então, mas a gente viu ali o quão é importante esse projeto na minha vida e na vida da comunidade. E do Brasil, né? Nós do Morro é uma coisa importante para o Brasil. Sim, eu acho que é uma grande revolução cultural. Né? Eu acho que o Guti deixa... O Guti, gente, ele era ator da Companhia da Marília Pêra, que era uma das maiores artistas que a gente tinha, né? E teve. E ele abriu mão de fazer parte de uma companhia famosa para viver aquela coisa ali. E eu acho que eu dou muito valor a isso, né? Dou muito valor a isso. Então, meu sonho hoje é dar continuidade, mas não me perpetuar. Até brinco com ele, velhinho, não vou ficar velhinho assim que nem você, não. O meu é preparar uma próxima geração para que eles deem continuidade, que isso vire um ciclo, e para quando eu não fizer mais parte dessa existência, isso não se acabe. O meu maior sonho é prover uma sucessão de gerações para que o Nós do Morro nunca morra e que aquilo ali fique sempre aberto para um próximo menino preto, periférico e sonhador. Esteja ali aquele portal para que ele possa usufruir disso e realizar os sonhos deles. Ver meus filhos formados, minha filha eu já tô aqui me preparando, né? Que hoje ela me mandou antes de eu vir pra cá, pai, você acredita que eu já tô aqui, eu mesmo fazendo meus laudos, não sei o quê. Então, assim, ver meu filho fazendo os projetos dele lá, pai, posso projetar isso aqui pra você? Pode, meu filho. Ver a Pinar, atuar com a Pinar e com o Xamã ia ser mágico, assim. Tenho vários pequenos sonhos. O dia que eu atuar, eu não sei se eu vou conseguir de emoção, mas eu queria muito atuar com a Pinar e com o Xamã, que parece também que tá enveredando aí pro lado artístico. O Carlinhos, meu filho, ele é o Timainha. O Timainha pequeno é meu filho. Enfim, é isso, cara. Meu pai ficava meio preocupado. Eu falei, pai, realizei todos os meus sonhos. Já posso, se papai do céu quiser puxar, já posso ir. Não, tem muita coisa pra fazer. Eu falei, tem muita coisa pra fazer. Então, meu sonho é isso, é dar continuidade ao Nós do Morro, porque foi o que me trouxe até aqui, né?
e ver meus filhos crescer, e talvez netos, né? Os mais velhos estão dizendo que eu vou ser avô bem velhinho. Mas aí que eu vejo meus netos aí e que eu vejo uma mudança. Eu também tenho muita esperança no nosso país, sabe? Eu queria muito que outra utopia é que voltasse a existir a verdade. Que a verdade ressuscitasse. E não os fatos, né? Não quem grita mais alto, sabe? É porque chegou uma hora que essa divisão na sociedade tá um pouco no pé no saco, né? Os dois lados, sabe? Tá um pé no saco, ninguém tá raciocinando, ninguém tá pensando na verdade, pela ressurreição da verdade. É uma utopia que eu tenho. Eu sei que vai ser difícil, mas espero estar vivo para ver a verdade nascer de novo. Maravilha, vô. Jornada. E a dica do filme de hoje é o Café com Canela, filme da Glenda Nicásio e do Ari Rosa, essa dupla espetacular. Filme feito no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira. Tem o Babu como um dos atores. O Babu faz um personagem muito sensível. Talvez o personagem do Babu que eu mais gosto no cinema seja do Café com Canela. Filme que fala sobre luto, perda. E no pano de fundo do filme tem toda uma vivência de um grupo de negros periféricos na cidade de Cachoeira. Na época que ele estava sendo filmado, eu estava morando em Salvador e o meu orientador de mestrado, o Guilherme Maia, trabalhou no filme na parte de trilha, som. Então, eu tenho uma relação muito íntima com o filme, sentimental. Indico para vocês também o filme A Ilha, da dupla também, Ari Rosa e Glenda Nicásio. É um filme que eu acho que deve estar no meu top 10 de filmes brasileiros dos últimos 10, 15 anos. E vale a pena conferir se o filme segue disponível na Itaú Cultural Play. Você pode acessar a plataforma Itaú Cultural Play através de seu site www.itauculturalplay.com.br, aplicativos para celulares e tablets, Android e iOS, Smart TVs, LG, Samsung e Android TV, Apple TV e Chromecast. É facinho, chega lá para curtir as pérolas do cinema brasileiro que estão lá no Itaú Cultural Play. O podcast Blackout é feito em parceria com o Itaú Cultural. Equipe Blackout, produção executiva Lara Lima, vinheta Uncle Vender, design Paloma de Matos. Equipe Itaú Cultural, criação em plataformas, gerência André Furtado, coordenação de produção Cat Fernandes Nassar, produção Amanda Lopes, captação de som Ana Paula Fioroto e Raquel Vieira, terceirizada. Edição de som e mixagem Ana Paula Fioroto. Infraestrutura e produção, gerência Gilberto Labor, coordenação de produção de eventos Januário de Santos, produção Isadora de Serro.